E aí, de repente, o cara tinha 20 milhões, ele não tem nenhum. De um ano pro outro, ele não sabe por que tentou escalar a empresa, deu errado, por que tomou um golpe, por que o carro estragou, por que deu tão errado. Mas o quanto que a sexualidade está ligada ao negócio e à escala do negócio das pessoas? O maior estímulo pra mente humana é o sexo, depois vem amor e música e o caralho. Ele fica igual um dragão, preso na caverna, montado numa pilha de ouro, não sabe o que fazer, porque foi ensinado só a ficar na caverna. O cara vai, se tranca, junta lá $500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Esse dinheiro vai escoar buscando a satisfação que ele evitou. Tá. Sabe assim, a lei do karma, você faz uma merda e a merda volta? O adjacente é quando ela volta indiretamente no seu crédito com o universo ali de estar propagando um mal fudido, demoníaco em cima dos outros. Tantra, a tradução literal seria o caminho do meio, é a jornada do prazer como um todo, não como a fixação do objetivo do orgasmo. De repente tem um maluco que nem eu, todo tatuado, que xinga os outros, manda tomar no cu e fala, irmão, Deus é uma mulher. E aí? Me prova o contrário. Por que as pessoas do nada que fizeram uma grana absurda perdem o dinheiro sem nenhuma explicação? Quem ganhou muito dinheiro perde rápido, sem explicar, e faz o dinheiro derreter, porque a frase do Tantra que explica é: o Tantra permite que a vida viva através de nós. Uhum. Então, quando o cara tava num padrão de vida, numa frequência energética, num estilo de vida pessoal, o dinheiro vem, não tem um container energético para aquilo ali, foi um negócio que eu aprendi lá na Mind Valley, na Estônia, em 2024, lá em Tallinn. Quando você não tem a preparação para conter aquilo ali, naturalmente ele escoa, porque o cara tá oprimindo e reprimindo uma energia que tá pedindo expansão. Principalmente quando é um cara que vem de uma crença de achar que o dinheiro compra tudo, resolve tudo, quando o dinheiro potencializa o buraco que ele tem no peito. E aí, de repente, o cara tinha 20 milhões, ele não tem nenhum. De um ano pro outro, ele não sabe por que tentou escalar a empresa, deu errado, por que tomou um golpe, por que o carro estragou, por que deu tão errado. A energia que deu origem à vida, geralmente, também dá origem a vários problemas quando a gente não sabe conter, conduzir, transmutar essa energia sexual e vital. E aí, por experiência, eu vi nesses 6 anos muita gente derreter milhões sem explicação nenhuma, principalmente quem tem reserva de emergência. O cara que fala assim, não, que eu tenho a minha reserva de emergência e eu vou aqui dar E uma exatamente segurada. nessa linha mesmo, sotaque carioca, mano. Aí o cara, porra, eu vou aqui na minha reserva de emergência e tal. Irmão, mas você fez o que você falou? Não, eu tô procrastinando, não tô conseguindo. E aí, parece que a reserva de emergência chama a emergência porque o cara só desperta quando ele entra na sobrevivência, que é a linha abaixo da emergência. É como se ele estivesse focando em chegar nessa porra, né? Exatamente. Porque se você olhar lá no banco, tem 1 milhão disponível, como dizem no Rio. Eu não sou do Rio, sou do interior do Rio, sou neto de mineiro, não sou dos carioca. Mas como dizem no Rio, mano, dinheiro pouco, nós temos muito. Então você tem 2 milhões na conta, 5 mil não é dinheiro, 2 mil não é dinheiro, 100 mil não é dinheiro, que o cara faz o primeiro 6 em 7 dele no digital, já quer estourar um aluguel, pegar um carro, Porsche, financiar. O maluco não tem nem nome para comprar as coisas. Não sabe ele ter um créditozinho com o gerente, ter um negócio que construa esse nome. Porque nunca viu. E o problema de nunca ver, principalmente quem tá no digital desde 2020, que tinha muito forte ainda a onda da ostentação, do desfrutar. Ainda tem, mano. Tô aproveitando. Aproveitar desestruturado é pedir para se fuder. Aproveitar sem estruturar a vida pessoal não vai compensar. A minha terapeuta fala muito disso, mano. Não tem uma separação entre vida pessoal e profissional. Se você tá... Tudo é vida. Tudo é vida. Entendeu? Nossa, essa frase, caralho. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Tudo é vida, porque você tá com a vida... Você tá com a vida fodida. Por exemplo, você brigou com a sua esposa, teve algum problema em casa, seu filho tá doente. É muito difícil o cara conseguir desligar a humanidade dele, que é um lado humano, de ser sensível, se preocupar com o que realmente pode, para chegar e trabalhar da mesma forma. Só que de tudo que você pode evitar, principalmente no quesito sexualidade, relacionamento, cumplicidade, aquela conchinha, aquele beijinho de bom dia, o café da manhã ali para sua Deus e tal, de tudo que se pode evitar, o cara não faz questão de cuidar do bem mais precioso que foi a origem da vida. A vida pessoal, o orgasmo. Tem um livro do William Reich, que eu sempre indico, que chama A Função do Orgasmo. Foi um livro escrito em 1927, se eu não me engano. E o outro do Freud, de 1914, que é O Mal-Estar da Civilização. O cara explicou há mais de 100 anos atrás, mano, por que dá merda na sociedade quando o indivíduo não toma conta da vida pessoal dele. E aí, quando você vê o cara fazendo múltiplos 8 dígitos, e aquela ostentação, e dinheiro ventando para todo lado, a vida cobra. Exato. Essa lei da troca equivalente, né? Que a gente fala, lei universal da troca equivalente. Se eu não estou estruturando da mesma forma que eu estou recebendo, estruturando, construir aquele container.
É aquela história, Pra né? Não receber, adianta ele vai tu meter um escoar. arranha-céu num chão de areia, viado. Ele vai cair. Não Exatamente. tem mágica. Então, se você não Exatamente. pavimentar bem, não fizer uma excelente sapata, não fizer excelentes furos pra baixo da terra pra segurar com firmeza aquilo ali, você vai construir, Sim. cara, num castelo de areia. Vai desmoronar, pô. E, cara, todo mentorado que eu tenho que ficou milionário da noite pro dia, depois de entrar na mentoria, eu falo pra ele, irmão, tranca o seu dinheiro. Porque trancar o dinheiro no quesito investir onde você não pode pegar, por 1 ano, 2, 5, 10 que seja, te traz a tranquilidade de não precisar vender para quem não é o seu cliente, porque você está no desespero de pegar esse dinheiro, Uhum. e também te traz a fome de fazer o dinheiro daquele mês, daquilo que você quer fazer, quer pagar, quer viajar, tem um gasto extra, você vai pegar ali 300 mil que rende por mês, ou 30 mil que seja, para gastar numa viagem? Não, vou fazer mais 300 mil esse mês, mais 30 mil esse mês, e eu vivo disso. Tem um corte até do Isso é uma Flávio parada Augusto que eu em vi relação do... a isso. Porra, eu ia dizer... Caralho, É. tá vindo daí, viado. Olha aí, tamo conectado. Tô te falando, pô. Mas Flávio Augusto é nessa pegada mesmo, mano. Ele comenta muito sobre isso. Se eu quero, por exemplo, agora começar a ter um jatinho, eu não pego da minha reserva. Minha reserva é o meu dinheiro que tá lá, que tá rendendo, que gira pra mim mais coisas e vai conquistando. Sim. Eu tenho que fazer esse dinheiro novo. Então vai custar 50 mil a mais por mês. Como eu faço 50 mil a mais por mês para ter esse novo bem e poder brincar nessa nova parada? Mas ele não mexe no que ele já construiu. O que ele já construiu tá lá e aquilo ali vai estar sempre gerando renda passiva pra ele eterna. Sim. E ele não mexe na renda passiva, ele sempre tá gerando nova renda. Então, Sim. claro que muitas vezes a mídia, né, é bem construída, mas... porra, né? Mas assim, eu gosto do conceito. Eu acho o conceito muito bem estruturado, o conceito muito bem feito. Eu acho do caralho como que isso é pensado. Beleza, tu comenta muito em rede social sobre sexualidade, o tantra, etc. Mas o quanto que a sexualidade está ligada ao negócio e à escala do negócio das pessoas? Sabe aquele livro Pense e Enriqueça, do Napoleão Sim. Hill? Uhum. Capítulo 11 é qual? Transmutação sexual. O cara dá um monte de exemplos de pessoas históricas que realmente mudaram a história da humanidade, que tinham a reputação, eram conhecidos por ter uma energia sexual elevada, onde se transmuta a fonte de inspiração. Ele coloca no livro que o maior estímulo para a mente humana é o sexo, depois vem amor e música e o caralho. Uhum. Então, quando a gente pensa pela abordagem do Tantra, mano, são 7 chakras, como se fossem 7 torneirinhas, que sobem a nossa energia vital, que a gente chama de Kundalini. Imagina assim uma serpente de energia, que te faz comer, beber, respirar, dormir, cagar. É energia vital. Quando ela Perfeito. falta, você adoece. Quando ela acaba, você morre. Quando ela tá adormecida, você entra em coma. Por isso que eu falo que Kundalini Awakening, despertar da Kundalini não existe. Só Kundalini já tá aí. Se ela tá forte ou fraca, depende de um monte de fatores que vão ali na manutenção diária da nossa energia. Principalmente pelo que o Tony Robbins fala de manejar estados, mano. Tem dia que você tá do caralho, igual o Clóvis de Barros fala, né? Tem dia que você acorda, meu irmão, e deu tudo certo, e porra, você tá ali de pau duraço. Tem dia que você acorda fudido, tá chovendo, não tem sol, teve um problema, acordou com a notícia ruim e tal. Não tomou vingança. Não tomou Vevance, pode tomar boa, não tomou café, entendeu? Tem dias que nem o Vevance bate, pô. Onde eu morava lá, que eu te falei, que fica 3 meses sem sol, menos 14, menos 20, não tem Vevance, café, energia, nada que faça acordar pra compensar a falta de luz solar. É. E aí, quando a gente pensa da energia sexual relacionada à escala, quando o cara consegue acompanhar a elevação da própria energia com o negócio e ele vai se presenteando, vai realizando os desejos, ele já sabe que a sobrevivência dele está garantida, que é o primeiro chakra. O segundo sobre desejos, ele vai atendendo pequenos e grandes desejos que ele tem, sejam inerentes a coisas sexuais ou não. Porque o segundo chakra geralmente se trava por culpar ou contrariar aquilo que a gente deseja. Então, por exemplo, se a sua deusa te perturba com um negócio que para você é inútil, você se sente contrariado. Se você se culpa por ter feito algo, tá muito preocupado com alguma coisa, que, sei lá, tem boleto para pagar, tá endividado, essa culpa fere a sobrevivência e se culpa por não ter feito dinheiro. Aí já gera ansiedade, fecha o coração, não consegue se expressar, não consegue pensar direito para acessar a intuição, e nem o 7º chakra da iluminação. E para quem gosta de um lado mais científico em relação à sexualidade, tantra, energia e tal, tem um cara que é um best-seller incrível, mundialmente famoso, Dr. Joe Dispenza. Oh, ele é muito foda. Dr. Joe Dispenza, mano, tem 20 anos de laboratório, dados, Caraca. colocando a galera para meditar, botar a cabeça, o cérebro em ondas gama, que é aquela onda da elevação a Tô mais ligado. perto do divino, que é a mesma onda que você tem quando tem um orgasmo. Aquele estado que a gente entra durante o orgasmo é o mesmo estado de quando você tá elevadíssimo, conectado com Deus, com o universo. E eu cresci na igreja. Então eu sei a diferença desde criança. Quando a gente tá lá caindo na unção e chorando e lavando o chão da igreja com meleque, lágrima, meu Deus. Meleque, você lágrima é arrebatado, tá falando em línguas e tal. Tudo aquilo ali do processo de hipnose histórico da igreja, mano,
é facilmente acessado quando você conhece os seus estados, as suas fantasias Aham. e estrutura uma rotina que acompanha isso para te elevar. Senão a galera entra muito no que o Tony também chama de tirania do como. A historinha dos 3S, não sei se tu já viu, Não. Tony Robbins Não vi falando também. sobre isso. Os 3S do sucesso ou do fracasso são strategy, story e state, que é a estratégia, a história que você conta e o estado que você se encontra. Quando a galera começa preocupado com a estratégia em si, caralho, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou escalar? Como é que eu vou fazer 6 em 7, 8 em 7? Você já fica preso olhando tirando do como, junta um monte de motivo e pedágio para não fazer o que tem que ser feito. Aí você conta uma história triste, porque você ficou preso para não começar, Vitimizando. e naturalmente seu estado de vítima se perpetua. Só que quando você se coloca num estado elevado, conta uma história de inspiração que você tá empolgadíssimo, fala, caralho, meu irmão, vai dar certo, vai lá. Aí a estratégia vira um detalhe. E foi É assim bem que eu isso, escrevi um mano. monte de coisa. Eu escrevi 9 livros, gravei 5 cursos online, comecei a fazer mentoria de high ticket do além e foi assim. Sempre em estados elevados, entendeu? Até puxando esse teu conteúdo, o Kaula Tantra Caula entra Tantra. exatamente nesse negócio, que é Sim. um dos teus Sim, bordões, né? Joga sim. no Kaula. Mano, o Caula Tantra que eu falo, que eu citei no primeiro livro, né? Se a sua maior fantasia estivesse para ser realizada hoje, e no livro eu conto da Megan Fox, que eu sempre falei que ia casar com a Megan Fox, uma mulher do olho azul e tal, pá. Eu nunca corri uma maratona. Se a Megan Fox chega lá no meu direct, me liga e fala, irmão, é hoje, mas tem que correr uma maratona. Você acha que eu não ia correr? Porra. Facilmente. Não, mano, não tem como. O detalhe é que, às vezes, esse instinto primitivo, que eu vi também uma autora chamada Sheila Kelly, ela explicou na palestra da Mind Valley que o mesmo instinto que faz você tirar a mão do fogo quando tá queimando sem pensar, é o instinto que faz o dinheiro, que te faz transar, é o animal guardado em nós, no corpo mesmo, não do lado mental, igual o Freud falava do id, ego, superego. O animal guardado em nós, ele foi enjaulado pela evolução da sociedade. Uhum. Então, para acessar esse lado mais primitivo, mais animal, e realmente falar, caralho, meu irmão, é hoje, a Megan Fox. Se a gente não souber acessar esses estados com fantasias estreitamente sexuais vinculadas a uma comemoração, a vida vai ficar mais difícil de verdade. Igual o exemplo que eu dou, que é mais assim, leve. Já viu criança quando tem passeio na escola? Uhum. Irmão, criança não se importa se a ponte caiu, se tá chovendo, Só vai ter se um deu passeio um foda pra furacão, meu caralho. irmão, foda-se, é de ir no zoológico, ver o leão, mamãe, o caralho, me leva. A diversão do adulto é fuder. O problema é que a gente vai envelhecendo, esquece de se divertir, de cuidar da criança interior e desse animal. Então, quando a gente fala de Kaula Tantra, tá explicado pelo Napoleon Hill 100 anos atrás, no Pense e Riqueza, tá explicado pelo Joe Dispenza nos últimos 20 anos de laboratório, falando de ondas gama, que se tu assistir os podcasts dele, mano, de 2, 3 horas, que eu já vi vários. Eu vi todos que eu encontrei, na verdade. Até eu parar de procurar, eu não sei se já lançaram novo, mas já li os livros dele, assim, mano, é incrível. Eu só não fui no evento dele ainda, mas vai ter um na Europa esse ano que eu tô querendo ir. Mano, o Joe Dispenza explica a parada tem 20 anos com dados de ondas cerebrais, teta, alfa, gama, beta. Uhum. Se todo mundo hoje tem esse acesso a dados que comprovam o que até ontem era coisa de jovem místico, só não tá utilizando e continua a se fuder quem gosta. Que é o que eu falo pros meus mentorados, irmão, você Às quer vezes se nem é só por fuder, isso, tá às vezes tudo também bem. é por falta de conhecimento, né, mano? O conhecimento ele existe, mas o cara Sim. não sabe nem como buscar. Sim, cara. E aí é que entra o preço da crença. É uma outra teoria do Tony. E desculpa ficar citando o Tony Robbins toda hora, que eu fui no evento dele em Colônia, na Alemanha, ano passado, mano, e mudou muita coisa pra mim. Massa. Tem uma meditação que ele faz lá, pra quem quiser conferir no YouTube, I Am The Voice. Eu saí pra pegar um café, quando eu voltei, irmão, tava tudo apagado, e pela cor dos fones, lá tem tradução simultânea. Aham. Pela cor dos fones, você sabe o idioma da galera. Obrigado, irmão. Se é russo, espanhol, português e tal, dá pra ver, assim. A arena toda fechada, 3.000 pessoas apagado. E ele foi guiando uma meditação pra galera sentir a dor do preço daquela crença. Que às vezes o cara fala assim, eu não acredito nisso. Mas, irmão, você tá se fudendo por não acreditar. Quanto tempo? E ele foi guiando e sente essa dor. 1 ano, multiplica por 5 anos, 10 anos. Cara, quando eu entrei na arena de volta, que eu peguei o café e a moça não me deixou voltar pro meu assento pra não atrapalhar quem tava em transe, tinha uma moça com o fone que tava traduzindo em russo pela cor. Ela na minha frente, eu achei que a mulher ia se rasgar, ia se matar. Ela chorava, e o maluco na parada de cima, assim, batendo na arquibancada, sentindo aquela dor, porque quando a dor é leve, não gera transformação. Uhum. O cara, às vezes, tem o acesso ao conhecimento. É igual, tem uns amigos nossos aqui de Floripa, que o cara falava assim, porra, eu vi o teu conteúdo e eu não acreditava.
Eu vi os resultados, não acreditava. Até o dia que eu arrisquei R$ 27 pra testar, mudou minha vida. Aí eu sempre respondo, irmão, você ficou 2 anos me seguindo igual um otário. Eu não gosto de seguidor, eu não gosto. Eu não gosto de seguidor que não é meu aluno, porque eu não gosto de ver a galera sofrendo. A minha parada é evitar o sofrimento alheio, seja no dinheiro, no sexo, em questões pessoais, familiares e tal. Você ficou 2 anos se fudendo por causa de R$ 27. Aí você vem aqui e fala que tá inseguro de broxar. Você fala que o seu negócio não tá dando certo. Você fala que você foi demitido e tá deprimido. Se fosse uma parada de R$ 270 mil, que não é todo mundo no Brasil que pode pagar, mano, tá tudo bem, mas é uma questão de prioridade e escolha pra prolongar o preço da crença. Eu quero me fuder uma vez só, ou eu quero me fuder pra sempre? E aí que essa meditação do Tony ajudou tanto, entendeu? Caraca. Eu cheguei em São Paulo, fui assaltado 2 vezes em 5 minutos, mano. Saindo do aeroporto. Não sei se tu viu essa Eu vi no teu história. história no meu Que Instagram. loucura, velho. O cara eu tirei o Rolex dentro do avião, vindo da Suíça, que eu peguei a escala da Alemanha pra cá. Eu tirei o Rolex dentro do avião, entrei no Uber Black, que eu sempre pedi em Guarulhos. O maluco seguiu o Uber todo blindado, todo lacrado, né? Aí ele foi apontou a arma e tal, só que eu tava com o Apple Watch. Ele falou, quero o relógio. Eu entreguei o Apple Watch, o trânsito andou, ele saiu. Deu 5 minutos, ele voltou, quero o Rolex, porra, você quer morrer, filha da puta. Eu falei, irmão, não tem, o Rolex tava do meu lado, assim, na minha mochila. Tomara que esse maluco veja o corte, que ainda tá aqui, graças a Deus. Mano, o Rolex tava do meu lado. Na minha mochila, eu falei, irmão, não tem. Ele, você quer morrer, filha da puta, porra, não sei o quê. O cara, quando ele saiu, o motorista tava quase infartando. Porque ele, como a gente tava assim, bicando na marginal da primeira vez e na segunda já tinha um carro do meu lado, o maluco parou no corredor do lado do motorista. Então, as 2 vezes que ele apontou a arma assim, foi na atrás cara da do cabeça do motorista. Nossa. O maluco tremendo, eu falava, mestre, vamos respirar e tal, fica tranquilo, tá tudo certo. Graças a Deus eles não levaram meu celular, que seria muito pior do que o Rolex, mas muito pior. Porra. E aí, uma outra parte louca que o Tony fala sobre manejar estados e tem a ver com energia sexual, mano, é que eu entrei no táxi, no Uber, falando pro cara assim, caralho, irmão, conheci o amor da minha vida hoje, a paixão do avião, não sei o quê, hoje é meu dia de sorte, tá? Porque realmente eu sentei no avião e tinha uma morena linda, irmão, linda, assim, mas pensa numa entidade que ela passou por mim entrando no avião. Aquele rebolado elegante, aquele jeitão de andar todo. Falei, caralho, Deus abençoe, Deus do céu. Como diz aquela música do Rihanna, coragem não me falta, o que me falta é sorte. Só que nesse dia a sorte não faltou, ela tava sentada do meu lado. Aí eu tirei meu casaco, eu vi que ela deu uma tremidinha assim. Falei, moça, eu tô de casaco, se você quiser usar o meu cobertor e tal. E ficou naquilo ali. E a gente veio conversando durante o voo, saiu do avião já de mão dada, beijando o voo inteiro. O caralho, aí tinha um senhor do lado dela que ela tava no corredor do meio. Ele falou assim, cara, eu tenho 60 e tantos anos, eu nunca vi isso acontecendo. Eu falei, mestre, isso daqui não é a gente que faz, é Deus que manda um presente desse e tal, pá. E aí você vê, mano. Eu vivi uma história que não tem dinheiro que pague. Porra. E às vezes é isso que falta na galera. Ter a percepção de que tem coisa que o dinheiro não pode comprar e, em algumas experiências, 1 milhão ou 100 milhões a mais na sua conta não ia mudar em nada. Total. O jeito que eu me senti abençoado de conhecer a paixão do avião ali. Não ia mudar em nada. Nada. Não ia mudar em nada. Porque ela não ia saber. Então, o que eu senti, pela sorte que eu dei naquele dia, até se o cara tivesse levado o Rolex, eu ia falar, irmão, Foda-se. essa história aqui, meu Rolex não paga não, entendeu? Não tem preço. Não vai ser Porque apagado. porque vem nessa de manejar estado. Você pode ver que o cara, quando tá mais reclamão, melancólico, pergunta se ele tá transando. Aquele amigo seu que é um prego do caralho, que tá sempre vendo problema nas coisas, e muito cético, e não sei o quê, e vê defeito, e aí as coisas dão errado, e o cara só reclama. Você pergunta, irmão, tem quanto tempo você não dá uma contemplation assim, daquela gostosa, pra te fazer feliz, de verdade? Pra ver alguém agradecendo por ter dormido com você? Já teve essa... Geralmente não teve. O cara pensa, né? Ah, ninguém nunca reclamou. Homens 2026, ninguém nunca reclamou. Me dá o Pix do pastel, esses áudios que viralizam agora. Pergunta pro cara, irmão, alguém já agradeceu? Viado, esses dias eu tenho que te contar uma história Entendeu? muito boa. Tô falando agora de Homens 2026, trazendo aí um pouco da linha do Red Pill. Existe um cara com o mesmo nome que eu, que é Red Pill. Quase te bloqueei. Troca esse nome, mano. Você não tem outro sobrenome, não? Porra, do Santos é foda, né? Quando eu Aí tá de vi, sacanagem não, com a- muito melhor. Inventa o nome Não, artístico. e vamos completamente batizar diferente de ti, tá ligado? Tipo assim, Irmão, o cara é o alto, maluco é- forte, Não, cabeludo. ele não é alto, não. Não, ele não é alto. Ele não é alto? 50, velho. 1,50. Caralho. Eu acho que 1,50. Eu achei que ele era alto, ele parecia ser alto, pô. Então, Aí, viado.
Tu não tem noção de que começaram umas mulheres, tipo, porra, Red Pill, vamos bloquear, não sei o que, começaram a marcar qual Instagram? Olha Show. só, que mágico, não é mesmo? Olha que maravilhoso. Aí, obviamente, eu peguei e eu fiz uma zoeirinha, gravei Reels em cima disso, zoei, brinquei e tal, consegui ludibriar, mas a gente perdeu um post. Porque a galera começou a denunciar, começou a bater Sim, em sim, cima sim. por causa dessas merdas. Cara, por que que veio um movimento tão forte de Red Pill e tanta gente apoiando essa caramba? O que que tu pensa sobre? Mano, tem uma teoria que eu chamei de karma adjacente. Tá? Sabe assim, a lei do karma, você faz uma merda e a merda volta? O adjacente é quando ela volta indiretamente no seu crédito com o universo ali de estar propagando tabela. um mal fudido, demoníaco em cima dos outros. Uhum. Porque qual que é o problema? Quando um filho da puta chega e fala da mulher que tem tatuagem, da mulher que isso, da mulher que aquilo e tal, pro moleque que tá em casa e vê um corte, aquilo fica na cabeça dele, mano. Esse moleque vai sair com aquela crença dali e ele passa a ver todas as mulheres mal. Só que o desgraçado esquece que ele nasceu de uma mulher. E aí que eu tenho a sorte impagável de ter sido criado por mulheres. A minha avó sempre falou para tratar as mulheres da rua da mesma forma que gostaríamos de ver alguém tratando as mulheres da família. E na minha casa só tinha mulher, a minha irmã, minha mãe, minha tia e minha avó. Caralho. Entendeu? Uhum. Então, quando a gente pensa em karma adjacente, o cara pode fazer o que for pelo gancho, pelo hype, pelo caralho, só que ele não consegue mensurar essa consequência de que o moleque que tá ouvindo uma parada negativa vai destratar uma mulher, vai ver como mulher como objeto, vai se fuder, acabar na cadeia. Ou então, só com vazio no peito, mesmo que o cara não faça nada, se Deus quiser, contra alguma mulher, ele acaba na cadeia porque escutou um retardado. E se tu pensar friamente, mano, ninguém filtra a profundidade de um conteúdo que o gancho foi negativo. Tem um post que eu fiz, por exemplo, sobre... Caralho, não era celibato não, era... Meu Deus, quando impede de transar. Eu esqueci a palavra que eu usei. Era um post sobre repressão, tinha outro nome. Eu chamo de empata foda. Não. Meu Deus, caralho, fugiu a palavra. Mas dá o contexto, vambora. Quando a galera para de transar, não é celibato. Tipo Abstinência, castração. abstinência. Castração. Castração em 1800 e tal, que eu fui no Museu do Sexo em Barcelona. Aí tinha um monte de máquina e tal, de castração, sadomasoquismo, bagulho doido. Castração em 2025. Aí, se tu botar o nome do Wesley, do Weslão, do Reservatório de Dopamina, faz um trabalho incrível. Bota o nome dele no Google, vídeos mais vistos, no YouTube. É o vídeo dele falando do pornô com o Igão. Bota o nome do Guto Galamba, o podcast mais visto agora recente. Ele com Caio Carneiro, a thumbnail falando, o prazer te deixa fraco. Aí bota o Andrew Lieberman, que é o Weslão lá de fora, né? O que começou todo o movimento e tal, que ficou mais famoso, mais rápido e pá lá fora. Ele é neurocientista também, respeitadíssimo, igual o Weslão, respeitadíssimo. Não tem nada a falar contra o trabalho do cara. Aham. O vídeo mais visto dele. Por que a pornografia derrete o seu cérebro? Por que não sei o quê? Então, mano, essas thumbs, até do lado científico, vão causando essa castração mental na galera que o maluco, não, prazer me deixa fraco. Foi o que eu vi. Não é porque o Guto falou, o Caio falou, o fulano falou, não é nada... E isso é importante colocar, mano, na impessoalidade. Se tu tirar a pessoa, você enxerga só o problema. Que às vezes pela pessoa você relativiza o problema, né? Aham. Mano, se o prazer me deixa fraco, por que eu vou ter prazer? Aí eles entram em modo caverna, NoFap, templários. Não, porque a mulher que posta foto de biquíni, o caralho. E tem várias mulheres hoje já reagindo no quesito movimento de reação, de realmente mostrar o quão patético isso é, porque só aumenta o buraco no peito do cara. Total. Eu tô falando assim, a gente tem os casos extremos, igual o Guipa mostra. Não sei se você conhece o Guipa. Não. Não. Porra, é um gênio, parceiraço lá de São Paulo. O Guipa jantou aquele otário daquele calvo do Campari no podcast de Inteligência LTDA, falando só verdades, que quando você é um imbecil, qualquer parada te janta, não tem jeito. Ele bateu 1 milhão de seguidores agora e o Guipa posta todo dia, mano, casos extremos de feminicídio, de ódio às mulheres, de gente que posta um monte de merda. De um moleque na escola lá que ele postou, acho que mês passado, um moleque falando no grupo que estupraria uma menina. Nossa. E você vê que eles acham um abrigo nessa modinha de olhar pra esse Red Pill e achar que tá certo. Só que se tu pegar a frase da minha avó, você pensa, e se fosse uma mulher da tua família? Um cara falando que ia estuprar ela, um cara falando que vai bater nela. Cara, um falando que vai batendo e estuprar tua matando mãe. E aí, viado? ela. Entendeu? E aí, nessas horas eu penso, mano, assim, o quanto esse maluco sofreu pra ter que achar abrigo numa ideia tão merda, que aí entra também o karma adjacente. Uhum. Porque o que o maluco fala aqui pelo view, pelo hype, pela thumbnail, pelo gancho, lá no fundo, lá na frente, cria um buraco no peito do moleque que é culpa dele, que sabia que ia falar uma merda, quis chamar a atenção
E fez de propósito. Hum. Não, você é polêmico, caralho e tal. Por exemplo, teve um dia que o moleque mandou uma caixinha pra mim assim, mas você começou no Mastermind do Ryan. Realmente eu comecei. Eu citei o Ryan e o André Diamant em várias aulas minhas. Porque a honra como diz o Paulo Vieira, a honra é dar aquilo que já é seu de direito. Claro. Então, no começo, óbvio que me ajudou. Com todo Hoje eu certeza. posso ser conivente? Óbvio que não, porra. Olha o nível da merda que é disseminado com um monte de moleque que não tem uma referência. Eu não digo nem referência paterna, porque a minha referência foi materna. Sim, sim. A minha referência foi completamente matriarcal. E aí, você pensar no karma adjacente, no crédito no karma, você pensa qual o resultado traz lá no final. Igual a gente tava falando aqui de chocolatinho antes de começar. Mano, o maluco pode me odiar. O jeito que eu falo, o que que eu fiz, o que eu falei, odiar tatuagem, odiar tudo sobre o padrinho. Quando ele faz a porra do chocolatinho e a deusa se sente amada, segura, satisfeita, agradece o cara, ele toma um choque na cabeça que ele nunca tomou. É uma parada inédita. Esse amigo que eu comentei no começo também, um parceiraço meu lá da mentoria, que era chefe da Oracle e tal. Ele falou, eu sou muito cético, você é o seu primeiro reembolso do presencial em 5 anos. Depois de que ele foi nesse primeiro, ele foi em todos. E a gente foi se aproximando, virou brother e tal, um maluco que eu respeito muito. Sabe, um cara bom, uma aura Massa. boa, uma mente genial, que ele não trabalharia na multinacional por tantos anos se não fosse. Né? Inclusive, um abração, meu lindo. Eu chamo ele de Diamant Tântrico. André Diamant sexual, era igualzinho ele. O Diamant, por exemplo, agora ele deu uma sumida, que ele vai ser pai, ele postou que vai ser pai de gêmeos e tal. Diamant foi Sério? meu... o André Diamant vai ser pai. Caralho, que da hora, mano. Ele me ligou no dia que ele descobriu, foi maneiro pra caralho. Massa. Porque Nessas quando eu horas- conversei com ele no evento do Davi, eu perguntei pra ele, qual é o teu próximo sonho? Qual é o teu único objetivo que ainda falta? Ele construir uma família. Sei. Que E- do e caralho, aí- mano. E Que aí do você vê, caralho. mano, o meu caso com o Diamant é muito forte em relação a isso de crédito e karma. Porque eu fui o aluno zero dele, ele foi meu primeiro mentor e sócio. Ó. Então ele acreditou, viu o potencial que o padrinho tinha lá em 2019, quando eu não imaginava a mínima das ideias. Que da Quando a hora. galera pergunta assim, você imaginava? Não. Minha parada era sair da Itaipava pra não infartar. Porque eu tive uma crise de pânico, uma suspeita de infarto. Pedi demissão, meu negócio não era nem ensinar, era vender óleo, só que as coisas foram se desdobrando. Então, nessa teoria, que eu não posso comprovar, mano, nada do que eu falo é uma verdade universal. É só ver os resultados. É só ver o ponto B da parada. E é a tua Red verdade, Pill- mano. Foda-se. Red Pill fala merda, aprisiona os moleques, joga eles contra as mulheres. Abre-se ali um quebra-cabeça de merda. Um efeito Uhum, borboleta de uhum. que só dá merda, uma pior que a outra. O Diamant, quando acreditou em mim, hoje eu tenho mais de 70 mil alunos. Todo mundo que foi influenciado positivamente pela minha parada, nessa teoria, soma no crédito do Diamant. Porque foi ele que acreditou, ele me orientou, ele realmente falou, irmão, olha, vai por aqui, não vai por ali. Foi o Diamant. Eu até me emociono de lembrar, mano, porque eu vi o Diamant igual um deus. E conhecendo ele, eu passei a ver ainda mais. Ele é muito foda, irmão. Porque você conhece o cara, Ele tá é na muito casa foda. do cara, passa os dias com o cara e conhece o cara além das câmeras, onde você vê o coração, a alma, a história por trás do gênio. Não, Porra. e assim, toda vez que ele vai defender uma tese dele, irmão, ele puxa 1700 e pedra e conta uma história gigantesca pra... Referências, hein? Viado, tu fica assim, caralho, aonde vai a mente desse maluco? Nem o GPT é tão bom. Tipo, tá ligado? Que porra que ele faz pra poder ter toda essa informação ali? Mano, é loucura. A mente do Diamant é incrível, é incrível. Então, e é uma mente usada pro bem. É uma Sim. mente que explicou o sexy canvas pra todo mundo, sem precisar aprisionar ninguém em hypezinho, teoria de merda. Sem gerar karma adjacente. Sem gerar karma adjacente negativo, pô. Todo mundo, mano, eu sempre conto o exemplo do meu aluno do Japão que é gay. Onde que eu ia imaginar um brasileiro no Japão falando, caralho, padrinho, os tubarões daqui ficam loucos com a massagem, com a bruxaria, pá, sem toque, não sei o que e tal. Tem alguns japoneses sendo muito felizes hoje, mano, por causa de um aluno meu. E o cara só tá sendo feliz porque lá no começo o Diamant acreditou em mim. Caralho. E manteve a linha, entendeu? O cara me acompanhou, me criou. Eu fui aluno zero dele, ele foi o primeiro mentor. A gente meio que começou junto no digital, Uhum. só que ele já tinha toda uma história das startups e tal. Exato. E aí, para pra pensar, tipo, além do lado do homem, o lado de liberação de trauma que a mulher sente, aquele reset de ver o que ela realmente merece. Às vezes ela teve um trauma psicológico, físico, sexual, infelizmente, tipo, em uma noite que ela é bem tratada como deusa, aquilo ali pode mudar, mano, reprogramar muita coisa no sistema nervoso dela. Porque agora a galera do Joe Dispenza e adjacências já estão defendendo mais essa teoria, já estão investigando, né? Comprovando. Que às vezes o inconsciente não é o suficiente porque o seu corpo, o seu sistema nervoso central está acostumado ao caos, ao Uhum, sofrimento, uhum. à pobreza, ao abuso emocional, ao abuso sexual. E como ele já está acostumado, ele busca o que é familiar.
Por isso, muita gente faz dinheiro e também não consegue sair da pobreza. Às vezes derrete o dinheiro porque o corpo tá acostumado. Já viu que quando mulher viaja e não consegue ir ao banheiro? Já viu uma teoria sobre Já. isso? Com o caseiro, né? É. O caseiro, esse termo eu não tinha ouvido, não. É o corpo acostumado a cagar em casa. O corpo acostumado a contar moeda. O corpo acostumado a fazer questão de migalha. Seja emocional, financeira, sexual, caralho. Em uma noite ou um dia que ela... Às vezes você tá ali, irmão, no momento divino do transar, Uhum. reprogramando, libertando gerações de trauma que a gente carrega dos outros. A constelação familiar também fala muito disso. Tô ligado. Daí você pensa, tem gente que pensa, eu não acredito em constelação, em tantra, em energia. É só botar na ponta do lápis, irmão. O preço da sua crença é qual? Onde te levou não acreditar nisso, continuar naquilo, defender X, Y, Z? E foda-se, é aí que eu lavo as mãos. Quando alguém fala, eu não acredito em você, eu Viado, pego um print do aluno e deixo lá. eu tenho um cara que me ajuda muito e que, assim, quando eu falo sobre ele, todo mundo tipo, porra, não, mas não faz sentido. E ele vai muito pela linha de estudo de cérebro, onda cerebral e como você faz pra quebrar. Inclusive, ele tem uma técnica que ele brinca que é a manobra do Dan. Ele já esteve aqui no podcast com a gente, Dan Vale. Um beijo. Inclusive, trocamos um call hoje, gente boa demais. E aí, cara, quando ele me ensinou uma técnica pra baixar o cortisol, viado. Tipo, simples, rápida, prática, de maneira ridícula. Então, você só fica irritado se você quiser. Aí já começa por aí. E aí, o segundo ponto, mano, é que assim, eu vi nego vendo os vídeos dele, vendo ele ajudando as pessoas e fazendo diferença, e os caras criando grupo pra falar mal, porque era uma parada que eles não podiam crer. Sim, É muito mais fácil tu aceitar algo negativo do que positivo. É incrível, velho. Parece que sim. dói receber alguma coisa boa, mano. O Firmino falou disso lá no café que a gente teve. O Firmino do Sem Groselha. Ele falou, mano, se você achar 100 reais na rua, é muito diferente você perder 100 reais. Uhum. A dose de dor que você... Caralho, perdi 100 conto. E achei 100 conto, achei 100 conto. Vou ali comprar qualquer coisa. É diferente, só que aí também entra na história do que a gente foca. Tem alguns clichês, mano, que a galera desrespeita ou ignora, sem considerar... Eu aprendi isso com uma amiga lá da época desse grupo do Ryan. Sem considerar que o clichê só virou clichê porque ele é real. Onde você foca, expande. No Uhum. dia lá, eu ia focar na paixão do avião ou no assalto. Tem uma arma apontada na minha cabeça 2 vezes que eu podia ter morrido, podia ter perdido meu relógio, meu celular. Ou focar na sorte que eu dei, que é uma parada impagável. O relógio eu compraria outro, o celular eu compraria outro. Em que eu vou focar? Eu cheguei no Airbnb, porra, felizaço, fui treinar, gravei, contando a história, o caralho. De noite ela foi lá, a gente acordou de conchinha, café da manhã na cama e tal. E aí, mano, é impossível reclamar do assalto quando você conheceu o amor da sua vida na porra do avião. Não tem como, você... Uhum. Só que a galera às vezes esquece disso. Tem uma aula da Conto lá que chama Rituais, né? Que eu falei exatamente sobre isso. O que antecedem A os curiosidade estados que eu tô, daquilo tu que tá deu me certo. fudendo, tá ligado? Porque tu tá falando que a mina é o amor da tua vida, tu tá com ela até hoje. Não, acho que eu já ela tá namorando. Filha da puta, vem me meter esse amor na minha vida, desgraça. Mas é uma impressão muito honesta, mano. Porque a mentalidade, a contemplation, o corpo, a Aham. elegância, tudo ali bateu muito bem, Da entendeu? hora. E ela foi a sexta deusa que eu fiquei em 6 anos que não me conhecia. Que massa. Ela não fazia ideia do que eu fazia e o caralho, a gente foi conversando e assim foi, entendeu? Então, essa parada também é importante falar, porque às vezes o cara que começou a fazer dinheiro e derreteu, igual você falou, Aham. ele tá muito apegado ao que é normal. E lá no meu Mastermind a gente também falou, uma vez um brother que é capitão da Marinha Mercante, ele trouxe um conceito que eu não conhecia o nome, que é amor esquemático. É tipo relacionamento tóxico. É aquilo que ativa em você uma parada familiar. Quando, por exemplo, o cara é muito ciumento, a mulher é muito ciumenta. Tem gente que faz piada sobre isso. E, sinceramente, não é que eu acho porra nenhuma, que eu não tenho que achar nada, mas, mano, é extraordinariamente perigoso a galera romantizar o ciúme, a posse, porque é daí que vem os feminicídios que o Guipa fala. Infelizmente, o Guipa só relata uma realidade que ninguém ainda tá fazendo nada pra mudar a parada no quesito legislativo. Aham. O que eu faço muda a parada internamente, quando o cara entende que Deus é uma mulher e fica... Por exemplo, quando alguém... Já aconteceu várias vezes, a galera lá fora vê minha tatuagem na nuca, escrito God's a Woman, pede pra tirar foto. Teve um dia que a senhora era igualzinha a minha avó, mano. Minha avó faleceu, eu tinha 12 anos. Eu tava em Portugal, indo pro evento de Amã, em 2023, no final do ano. Foi cancelado e tal. A senhorinha pediu licença, ela era gringa, e falou, posso tirar uma foto dessa tatuagem, meu filho? Parabéns, você tá certo, não sei o quê. Eu senti que era minha avó falando comigo. Caralho, que da hora. E aí, você imagina nessa construção histórica,
de Deus onisciente, onipresente, onipotente, do cara que foi criado na igreja com toda aquela opressão que o sexo é inferno, pecado, o caralho. De repente tem um maluco que nem eu, todo tatuado, que xinga os outros, manda tomar no cu e fala, irmão, Deus é uma mulher. E aí? Me prova o contrário. Ah, mas por que Deus na Bíblia, o caralho? A sua vida é melhor transando ou olhando a Bíblia? E aí já começa a desmontar, porque o cara pega o sistema de crença, vai fazendo aquela conta que eu falei do preço da crença, e ele vê que muita coisa não tá valendo a pena. Pode fazer sentido, fazer bem e tal, pá. Só que o lado bom do Joe Dispenza, por exemplo, é que quem foi criado na igreja, mano, tem uma facilidade extraordinária pra fazer dinheiro. Porque a gente já foi adestrado com a hipnose coletiva desde criança. Real. É só transmutar Real. isso, Que tirando o loucura. pedágio da igreja, pra acessar a mesma força divina e aí manifestar a vida que você quer. O Joe Dispenza falou, o Bob Proctor falou, o Napoleon Hill falou, os maiores da humanidade falaram. Eu tenho um brother meu que só contrata gente que é realmente ultra crente barra... Tá fudido. Nossa, tá fudido. Jesus Cristo. Ele só contrata essa galera. Tu lembra da cultura que a gente atendeu? Um ex-cliente nosso que botou como um dos valores inegociáveis da empresa ser católico, cristão. Aham, aham. Lembra? Cara, muito doido, mano. Esse cara só contrata nego dessa pegada, porque ele diz que é fácil de domesticar perante a cultura. Pelo menos ele reconhece, né? Tá ligado? O Elton Euler tem uma frase muito boa sobre isso. Quando ele desafiou uns caras aí do digital pra um debate, ele falou, cara, é fácil você ir lá num podcast, 1 conta 30 não sei o quê, que é uma fábrica de corte ridícula, só pra gerar entretenimento. Não traz nada de bom pra audiência, além de entretenimento. Perfeito. Falando de Deus. Porque falar de Deus é o jeito mais fácil de desligar a razão do outro, pô. Uhum. Principalmente pra quem foi adestrado desde criança. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe tudo o que você tá pensando. Pô, então não dá pra ele dar uma força e saber que eu tô na merda, não? Que essa crença tá me matando. Mano, isso que eu falei da castidade é sério. A galera usava... Tem vários relatos no Museu do Sexo. Eu fui em Barcelona, Praga, Gramado e... Acho que Madrid. Eu não lembro outro, eu fui uns 4 ou 5. Tem vários negócios de cinto de castidade que os caras botavam nas mulheres pra sair, igual naquele filme Todo Mundo em Pânico. Bota. Ou então, eu vi um lá no de Praga, por exemplo, o cinto de castidade, que era um pedaço de couro com um cadeado e uns pregos voltados pra dentro, que as famílias e tal, que eram religiosas, colocavam nos adolescentes pra evitar que eles tivessem ereção durante a noite ou se tocassem pra não pecar. Ou seja, se o moleque tivesse uma ereção, Se fudiu. ele Espetava. espetava o próprio pau. E aí você vê que mudou o formato, mas não mudou a coleira. O jeito de adestrar é o mesmo. E aí o problema disso é que você cria um exército de retardados que tem um embasamento religioso e continuam sofrendo. Se tu parar pra pensar no sexo só depois do casamento, quantos casamentos você viu dar certo nessa? Dá certo de verdade, né? Não é certo pra manter as aparências. É certo da esposa feliz pra caralho, em cumplicidade com o marido, aquela parceria gostosa e tal. Quanto você viu? Da galera que muitas das vezes casa só pra transar e descobre que não sabia transar e o caralho. Além do detalhe de que você já viu alguém transar pra plantar uma árvore? Aliás, vou reformular, senão fica errado no corte. Você já viu alguém trair pra ler um livro? Pra plantar uma árvore? Por que o povo trai, mano? É pra transar. Sim. Só que aí a parte mais importante que te deu a vida, se tu parar pra pensar assim muito friamente, o que todo ser humano tem em comum? A primeira parada. O neném chora pra respirar, igual a gente vê no filme, porque o oxigênio... O médico dá o tapinha quando o neném nasce, mas por neném nascer ele precisou de um orgasmo, não foi uma cegonha. Não foi igual o desenho do Pica-Pau. Se todo mundo tem isso em comum e a parte mais natural da vida é a origem da vida, como que tem gente que ainda acredita que isso é errado? Independente da crença, se for macumba, religião, Foda-se, evangélico, diferente. caralho, espiritualidade, mano. Alguém escolheu que a gente nascesse do caralho do orgasmo. Não foi do cocô. Seu pai não cagou pra você nascer, ele gozou pra você nascer. E sua mãe, graças a Deus, pôde ali fazer a gestação e trazer você à vida. Como que a gente joga isso fora assim de graça? Só porque alguém falou que tá errado, entendeu? É uma crença que não tá compensando historicamente. Não tô falando só de hoje, de 2026. Entendeu? Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Tu fala sobre amores e deusas que você teve. Perfeito. Sim. E só pra deixar claro, tá? Eu fiz proposital, eu fiz questão, eu já conhecia, já ouvi teu nome, Sim, até sim, pessoas sim. já tramparam contigo, mas eu fiz questão de não entrar no Instagram pra ser o leigo e ele ser a pessoa Sim. que tem o conhecimento do teu Sim, sim, conteúdo, pra gente literalmente poder ter esse debate, ficar mais interessante pra você que tá aí assistindo. Então, você tem a mulher como uma deusa, legal. Você diz que as pessoas se aprisionam, talvez, no monoteísmo, ou não?
Mano, não digo aprisionam no monoteísmo. O detalhe é o custo da crença que o monoteísmo traz. Se alguém teve a oportunidade de experimentar outras crenças e Tá. escolheu aquela, Do caralho. tá tudo Ok. bem. O desejo é a maior expressão do livre-arbítrio. É uma frase Tá. daquela série Lúcifer da Netflix. Tanto se fala do Martin Lutero, né? Que essa frase nem tá na Bíblia, é dele. Deus te deu livre-arbítrio, caralho, pá. Quando ele começou lá o movimento contra a Igreja Católica, era o bordão dele da época. Uhum. Viu como que o cara morreu fudido? Eu lembro de aula de história na escola falando de como que o Martin Lutero foi perseguido pela igreja. Assim como as bruxas foram, as mulheres foram tacadas na fogueira e tal. Então, o problema não é o cara ter o monoteísmo, a monogamia, qualquer parada. O detalhe é a escolha. É como aquela escolha foi imposta. Como que ela foi enfiada goela abaixo e, meu irmão, se não fosse assim, foda-se e tal, caralho. Muitas das vezes o pai chantageia o filho que só vai ajudar em tal coisa se o filho estiver na igreja. Ou se a filha fizer tal coisa. E aí cria-se um monte de trauma desnecessário, mano, reprimindo o animal e o ser humano, que tem emoções, tem um coração ali, não é só o lado instintivo, sexual, Uhum. pra poder se fuder à toa. Eu cresci na igreja, literalmente. Eu ia em escola bíblica de férias, escola bíblica dominical. Tinha uma vizinha que me criou, enquanto minha mãe e minha irmã trabalhavam, que era a tia Cleuzinha. Ela organizava Kombi, ônibus, pra levar a molecada do bairro pra igreja. Eu sou muito grato porque quando eu vi minha mãe passando fome, a estrutura da igreja, os valores me impediram de me envolver em coisa errada, porque a tentação é óbvia pra todo mundo. Você tá vendo sua mãe passando fome. No meu caso, literalmente, com 9 anos de idade. Eu comecei a catar latinha e entregar folheto com 9 anos de idade, pra ajudar em casa. Minha mãe encostou no INSS, aí o perito dava alta, o médico do trabalho não deixava ela trabalhar, ela ficou meio sem receber. Então eu vivi de cesta básica da igreja, ajuda das minhas tias, dos meus tios, da minha avó por muito tempo. A gente tinha pão com manteiga, café, arroz e ovo pra comer durante meses, mano. Graças a Deus, não faltava nada. Nunca faltou, mas eu vi a dor da minha mãe passando fome. Sim. O problema seria ter essa dívida de gratidão com a igreja pro resto da minha vida. E aí eu teria deixado de ajudar no mínimo 70 mil pessoas, que é o que eu tenho de aluno hoje, entendeu? Sim. O negócio não é a escolha que a galera faz. Monogamia, monoteísmo. Mas onde que é o ponto de virada pra ti? Entre esse ponto de gratidão e... Não necessariamente deixar de ser grato, mas, tipo assim, mudar a chave. Foi com 13 anos, mano, eu perdi a virgindade. Numa praça lá do meu bairro que não tinha iluminação e tal. E eu ainda frequentava a igreja. Eu quase tive uma célula. Sabe aquelas igrejas que tem células semanais? Tem uns líderes ali. Eu fiz escola de líderes e tal, com 12 para 13 anos. Só que ao mesmo tempo que eu era o cara que lavava o chão da igreja com meleque e lágrima caindo na unção toda semana, porque eu sempre fui muito sensível com parada de hipnose e energia, então o pastor levantava a mão, eu já tava arrebatado. Eu dava essas aprontadinhas no colégio, né? Um chocolatinho aqui, outro ali, uns beijos e tal, mão aqui, mão lá. Comecei com 13 anos. Só que eu chegava na igreja e aquilo me consumia de culpa. E aí teve um dia que parou de fazer sentido. Eu falei, mano, não quero mais essa porra, não. O que virou, quando eu realmente conheci a parte do Tantra, da meditação, da espiritualidade, foi tirar o pedágio da igreja e acessar a mesma coisa. Esse conceito de pedágio, fala mais pra gente. O pedágio da igreja é o pedágio da culpa, do pecado. É assim, você tem o paraíso garantido depois da morte, desde que você viva a sua vida no inferno, que é contrariando os seus desejos. Se culpando, se contrariando, se oprimindo. Se você botar no Google assim, irmão, dados globais de divórcio, você vai ver. Número 1, esposa troféu, família religiosa. Aí vem tudo que a galera prega como mundo ideal de pobre, Esposa vem troféu é desmoronando foda. porque a realidade é outra. Eu vi um vídeo muito bom de um cara que é especialista em divórcio lá nos Estados Unidos, escreveu uns livros, tá, um advogado famosaço. Ele falando sobre isso, porque antes ser dona de casa era uma obrigação, era uma função. A mulher que lavava as fraldas de pano, que fazia isso, fazia aquilo. Hoje em dia as mulheres não precisam mais. A minha avó criou 4 filhas sozinha. O meu avô morreu de cirrose, o segundo marido dela morreu assassinado, porque ele mexeu com a mulher dos outros, o cara foi tirar satisfação, ele deitou o cara na porrada, o maluco esperou ele na porta de casa, atrás de um poste com uma arma, deu 2 tiros nele. Minhas tias mais novas viram o pai ensanguentado e o caralho. A minha mãe nasceu em 1963. E ela tem ali são 4 irmãs, então ela tem de 2 a 7 anos, se eu não me engano, de diferença para as irmãs mais novas. A minha avó, mano, naquela época, já criou 4 filhos sozinha, vendendo calcinha, roupa na rua, fazendo, Se caralho, virando. sempre se virou. Aí hoje que o dinheiro tá muito mais democrático para todas as mulheres, algumas já estão entendendo, caralho, eu não preciso ser esposa troféu, eu não preciso escutar a merda desse otário aqui. Eu não preciso não ser bem tratada. E um detalhe importante também sobre essa onda de homens 2026, mano, por mais que gere a conscientização
da galera entender que é errado. Aquele áudio do maluco apareceu pra mim hoje de novo. O cara cobrando o Pix do pastel. O outro falando pra mulher ir lá de bicicleta, que ia lá de bicicleta na casa dela e tal, que eles chamam de Jurandir. Jurandir da internet e tal. É também importante que as deusas reflitam que você atrai aquilo que é, não o que diz que quer. Então, por que você continua atraindo um homem que é pobre de espírito, de dinheiro, de saúde, de tudo? Tem alguma coisa em você que ainda atrai isso. E é esse feedback que eu tenho geralmente das minhas alunas. Quando elas passam a se reconhecer como deusas, naturalmente homens incríveis vão aparecendo. Tem uma muito específica que é uma amiga minha, que ela sempre encontra caras incríveis que não me conhecem. O cara só é um cara bom, porque ela aceitou que ela é divina. Caralho. Isso daí traz uma mudança que lá atrás, pelo que você perguntou do o que virou a parte da culpa, do pedágio da igreja e o caralho, é acessar a mesma força divina, sem ter o pastor falando que você vai pro inferno, sem viver sem gozar em celibato, no FEP, essa merda toda que vagabundo inventa. E, mano, o que você quer, porra, me ver morrendo é quando alguém prega o caralho do celibato na internet. Fala como se fosse um mega benefício, sendo que, cientificamente falando, tem um estudo que mostra que a ausência da ejaculação aumenta a chance de câncer de próstata. O William Hayek explicou isso no livro A Função do Orgasmo, que não é gozar e ser feliz, é uma função do corpo, igual cagar, beber água, dormir. Aí a mesma galera que defende isso daí, eu acho, porra, mano, muito absurdo, vai se fuder. A mesma galera que defende pra você ajustar seu ciclo circadiano, evitar cortisol, evitar o café, pra botar o seu corpo no fluxo natural, fala que a sua mente tá sexualizada demais. Aí você, caralho, como que eu vou voltar minha mente à origem do ritmo normal, viver bem, se a origem da minha vida tá sendo reprimida pelo mesmo cara que tá me falando isso? Não faz sentido, fodeu, né? É basicamente a mesma coisa. Entendeu? Se tu olhar, tem um vídeo do Reservatório de Dopamina, também tem view pra caralho no canal desse, falando, sua mente está muito sexualizada. É igual falar, irmão, sua mente está muito oxigenada. Você não precisa do oxigênio pra viver, não, ô desgraçado. Você precisou de um orgasmo pra nascer. Aí agora tá errado, mano. Um detalhe que é muito bizarro, eu pesquisei no GPT um dia pra fazer um vídeo. Os países mais desenvolvidos do mundo são os que mais investem em pornografia. Quem eu conheci da indústria internacional, eu tenho uma amiga em Budapeste que ela é diretora dos maiores nomes. Vishen, Blacked, aquela Tushi Rao. Ela conhece as atrizes pornô mais famosas do mundo. E convivendo com ela, eu vejo que ninguém vive mal. Ninguém entra nessa de que a mulher perde o brilho no olhar dela, que a energia fica. Ninguém, mano. E aí eu te pergunto, se a pornografia fosse tão destrutiva quanto a galera defende, os países que mais investem também já não teriam acabado? Que a civilização é feita de indivíduos. Uhum. Se o país está desenvolvido, está investindo em pornografia pra caralho, são os maiores consumidores ali, pela teoria desses caras que o pornô acaba com a tua vida, o país já teria acabado. Porque a onda do consumo, se você olhar números reais entre pornografia e canal cristão, Aham. a pornografia sempre vence, mano. Sim. Sempre vence, porque é Xvideos inato é na o parada. site mais acessado em disparado no Brasil. Entendeu? Eu vi um... Depois do Google, né? Que a galera entra no Google pra pesquisar no... Mas essa que é a parada. Essa que é a parada. Se fosse tão maligno no ponto final do negócio, o mundo já tinha acabado, pô. Sim. O detalhe é que é uma repressão inútil, porque eu culpo o cara de um negócio que ele não consegue evitar sem ensinar alternativo. O que eu ensino é alternativo auto-toque consciente. Que é quase um processo meditativo de realmente conhecer o seu corpo e vasculhar, investigar as suas próprias fantasias. Uhum. Quando o cara goza rápido, por exemplo, às vezes ele não sabe que a posição favorita dele, ou onde ele tem o maior prazer, é, por exemplo, com a deusa de 4. Se a sua posição favorita é essa, mano, você assistiu 1 milhão de vídeos do X-Vídeos com a pessoa gozando de 4. Você criou um caminho neural, que a gente chama de caminhos do prazer, pra assimilar o seu orgasmo do X-Vídeos vendo alguém de 4. Então, se você começar nessa posição, Fudeu. é óbvio que você vai gozar rápido. Uhum. E aí você pergunta pro cara o que ele gosta, ele não sabe. O que ele não gosta, ele não sabe. As mulheres também, às vezes, não sabem. Por isso que trabalhos tipo da Bia Rangel são tão importantes. Desde que eu conheci a Bia lá atrás, em 2021, ela bateu 4 milhões de seguidores agora, 2021, 2022, não lembro. A Bia sempre falou sobre a mulher conhecer o próprio prazer pra poder dividir. E é a mesma coisa que eu falo pro cara. Que a mulher pode ser a Megan Fox, pode ser uma nave, um mastodonte, um megazord. Se você não souber o que você gosta, irmão, não vai adiantar de nada. É uma conexão psíquica com o seu pau. Então, por que eu vou culpar o cara sem dar uma alternativa? Vou apontar o problema sem apontar a solução. Sem entregar a solução, entendeu? Isso que é perigoso. Eu acho muito maneiro o conceito e como tu leva isso de maneira leve. Isso é uma parada bem interessante. E eu vejo, cara,
Não digo todos, porque eu não gosto de generalizar nada, mas a maioria dos caras de sucesso fala: a mesma energia sexual é a mesma energia que eu uso pros negócios. E aí tem um ponto que confunde talvez muita gente. Porque o cara fala: então, pra mim ter performance no negócio, eu tenho que parar de transar. O famoso modo caverna. Exato, porque o retardado pensa: se eu tô. Desculpa, retardado. Desculpa. Desculpa o caralho, deixa de ser burro, pô. Vai se fuder, imbecil. Agora, Inimigo da fotossíntese. agora, pensa comigo no Obrigado. seguinte: o cara para de transar pra ter sucesso. Irmão, o quanto ele tá se afundando ao fazer isso? O quanto que isso tá realmente fudendo com força a vida dele, essa mentalidade que muitos pregam, inclusive a maioria dos bilionários pregam isso como algo bonito de se falar. Sim. E aí tem uma parada que eu chamei de síndrome do dragão, que é quando o cara fica igual aquele dragão do Do Robert Smog. Ele fica igual um dragão, preso na caverna, montado numa pilha de ouro, não sabe o que fazer, porque foi ensinado só a ficar na caverna. E ele vai lá, lock-in, em inglês a gente fala, né, monk mode, ou lock-in, que é tipo se trancar. Uhum. O cara vai e se tranca, junta lá 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Esse dinheiro vai escoar buscando a satisfação que ele evitou, mano. É tipo você ficar sem cagar uma semana. Só que aí você pega... Mano, é literalmente isso. Baseado no livro do William Reich, A Função do Orgasmo. Foder igual cagar. Você ficar com o intestino preso, você fica naturalmente enfesado. Em português a gente tem essa dualidade da palavra. E quando né? sair vai sangrar. E quando sair vai sangrar. Aí você pensa no cara que ficou um dia sem cagar, 2, 3, uma semana. Não tem como. Já é caso de hospital. Total. Aí a galera ainda se orgulha de falar, não, eu tô em celibato, que eu tô construindo o meu império. Irmão, na minha cabeça, você é um imbecil que tá se esforçando pra ficar 6 meses sem cagar. E quando sair vai sangrar se você não morrer antes. A diferença é que a merda literal vai entupir seu intestino, desorganizar tudo, e você realmente morre afogado na merda. Na parte da sexualidade insatisfeita ou acumulada, vai apagando o brilho do cara aos poucos. E mais perigoso ainda é que quem nunca comeu melado quando prova se lambuza, né? É um ditado da Bahia. O maluco às vezes fica nessa merda, tá morrendo de fome, a primeira pessoa que ele encontra satisfaz ele um vai- desejo acumulado. É porque ele vai e normalmente não é a pessoa certa pra ele, porra, com força. É, mano, 2 necessitados, mas terapeuta fala disso. Uma vida a 2 precisa de 1 mais 1. Aí você tira o cara que não faz terapia, que não treina, que não se cuida, que não tem uma comunicação honesta em relação aos próprios sentimentos e emoções. O cara que ainda é muito dependente emocional da mãe, do pai, dos amigos, do caralho, que seja o maluco que não construiu a independência. Você vai tirando os fatores básicos de uma relação saudável, de 1 mais 1, você tem 0,3 e 0,5. Aí tá fadada da merda. Mas aí é aquela parada, irmão, do ditado. Tem cara de merda, tem cheiro de merda. Deixa eu ver se tem gosto de merda. É isso. Entendeu? Clássico. E não tem porquê, pô. Se tem alternativa, não tem porquê manter essa crença, entendeu? Concordo contigo. Assim, tem alguns pontos que tu fala que são bem interessantes. Alguns outros, tipo assim, mano, eu sou um cara que fui muito religioso. Eu fui um cara que passei pela católica, tipo, CLJ, tarará, todas aquelas paradas inteiras que existe. Eu acho que até meus 16 anos eu fiquei ali. Depois fui pra kardencista, etc. E estudei muito. E aí eu toda vez me esbarrei numa parada que era o seguinte. Cheguei nesse nível de conhecimento. Perguntei para o mentor daquele órgão, então, Sim. ou o padre, ou o dono da casa espírita, foda-se quem for. Irmão, o que é isso aqui? Ele não sabia, a resposta era o quê? Deus. Sim. Sempre. E quando eu comecei a conhecer, inclusive o Dan, eu comecei a ver várias coisas científicas de ondas cerebrais que, tipo, porra, então aqui Deus, aqui tem uma explicação científica. E aí eu comecei a estudar e entender um outro caminho de biohacking, Sim. que muitas vezes era Deus e hoje em dia já não é tão assim. Não acredito que Deus não exista. Acredito que Deus existe, acredito que ele é bom para um caralho. Mas dizer que é o que está escrito dentro de um livro, que na minha opinião é uma construção maravilhosa de muitos copywriters chamado Apóstolos, é foda. Sim. Tendo em vista isso, mano, a concepção casamento, na minha opinião, ela é legal se fizer bem para você e ponto final. Claro. Agora, não fez bem pra pessoa, não é legal, muita gente fica enchendo o saco de muita gente do tipo, porra, por que tu não casa? Por que tu não tem filho? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Irmão, cada um vive como quer, do jeito que quer, da maneira que acha que faz mais sentido para si. Eu, Sim. hoje, sem filhos, seria um cara que é ninguém, sendo muito honesto.
Pra mim, é desesperador pensar isso. Eu tenho 2 filhos e não trocaria por nada. Porque Sim. eu curto para um caralho viver a experiência dos meus filhos. Gosto para um caralho de ter a minha esposa. Não trocaria essa vida. Claro que, obviamente, isso me priva de outras coisas e eu tenho que ter noção disso. Mas é uma escolha que eu fiz e essa escolha pra mim hoje faz sentido. Sim. Porém, a escolha que tu fez hoje de ser um cara solteiro e viver a vida de uma maneira, querendo ou não, um pouco mais nômade, conhecendo e vivendo em vários lugares. Essa é uma escolha que você acredita dentro... Isso eu quero te entender, tá? Que você acredita que faz sentido na tua vida por mais quanto tempo ou você acredita que vai viver assim pro resto da vida, mano? Não, mano. Eu sempre quis. Eu quero ter família porque uma das melhores memórias que eu tenho da minha infância é a casa do meu avô paterno, Uhum. que lá em Volta Redonda, na minha cidade, mano, minha cidade foi criada ao redor da CSN, que era a Companhia Siderúrgica Nacional. Tá. Da promessa do JK, foi o JK, né, dos 50 anos em 5, Sim. ele fez um acordo com os aliados de mandar a Força Expedicionária Brasileira para financiar, em troca do financiamento da Companhia Siderúrgica Nacional, porque o Brasil ainda era muito rural e o caralho. Então, na época, a notícia da época era, meu Deus, a Companhia Siderúrgica Nacional. E a minha cidade era uma fazenda entre o Rio e São Paulo. Então, teve uma debandada de muita gente de Minas que foi para lá buscando o emprego do futuro, essa parte da companhia e tal. Então, na minha cidade, a grande maioria de nós, tudo neto de mineiro. Mineiro do meu avô não comia sem angu e sem couve. Da minha avó fazia a mesa. Meu avô veio da roça de Minas Gerais. Minha avó também. Então, uma das memórias emocionais que eu tenho da minha infância mais gostosas era de quando eu podia visitar os meus avós, que era na cidade vizinha, em Barra Mansa, e ver ali a família reunida. Eu vi o meu pai a cada 6 meses, mais ou menos. Então, meu pai era caminhoneiro e o caralho. Uhum. Então, eu sempre quis ter família. Ao mesmo tempo que eu vi minha mãe passando fome pra criar eu e minha irmã. Minha mãe era caixa de mercado, irmão. Eu vi ela saindo de casa chorando, porque eu e minha irmã, a gente brigava muito, a gente tem 8 anos de diferença. Então, imagina uma criança de 13 cuidando de uma criança de 5. Porra. Uma criança de 5 que não tinha videogame, não tinha Nike Total 90, não tinha bicicleta, tinha nada pra se distrair. Minha mãe saía de casa preocupada e com fome. E eu já contei isso em outro podcast. Ela trabalhava no Sendas e uma gerente lá da produção da padaria desviava salgadinhos da padaria pra alimentar minha mãe, pra ela não passar mal. Porque se ela comesse, não tinha comida à noite pra gente. Minha mãe deixava de almoçar pra gente ter janta. Então, meu senso de fome, de urgência, é uma dor muito bizarra. Que, quando a gente pensa ali nas feridas emocionais mais comuns, as minhas são abandono e injustiça. Tá. Então, não ter casado ainda ou não ter namorado sempre foi pra parada do minha mãe nunca mais vai passar fome. Tem um corte muito bom de um maluco pica brasileiro que a Aline Faraônica me mandou uma vez, que eu não lembro o nome dele agora. Que ele fala exatamente disso. Ele viu a mãe dele passando fome e ele e os irmãos foram trabalhar e, tipo, um foi na oficina mecânica trocar não sei o quê, o outro foi fazer... Aí o maluco hoje tá multinacional de coisas mecânicas, coisas assim. Uhum. Então, a parada sobre não ter... eu nunca nem namorei. Caraca. Nunca nem namorei de ter o rótulo, assim. Eu tive desde que eu fiquei, por exemplo, no ensino médio por 3 anos. Na faculdade durante 2 anos. Algumas deusas hoje eu conheço desde 2021, desde 2022. A Perfeita tava comigo aqui em Floripa 10 dias. A gente se conheceu em 2022. A gente ficou uma vez, 6 meses depois fomos pra Punta Cana juntos, que eu fui ser padrinho de casamento lá. Então, eu não fui ensinado, mano, a reprimir nada. Principalmente porque a ferida do abandono geralmente te faz querer comprar o amor do outro. Uhum. Na Itaipava, na Caixa, em todos os lugares que eu trabalhei, que eu ganhei premiações de ser o melhor promotor, o melhor vendedor, o melhor garçom, o melhor aquilo. Não sou eu que falo que eu era o melhor. Eu tinha as premiações dos dados, dos números, falando que eu era o melhor. Sim. E nisso daí, nessa de comprar o amor do outro, não sei se tu já leu Encantar, o livro sobre venda. Não Tá lá na cheguei a ler. Quanto. Você vai gostar, você vai gostar. No Encantar eu falo muito sobre isso, mano. Sobre vender com o coração, tirar o crachá, porque não quer pra tomar nada do outro. É sobre... O jeito que eu aprendi a vender era sempre pra comprar o amor do outro. Então Vender é ali uma troca de energia, foi... né, mano? E aí, ali a parada foi me moldando. Uhum. Eu fui criado diferente nesse quesito. Só que, por causa disso, eu nunca vi a necessidade do rótulo. Se tu parar pra pensar muito friamente, quem namora na adolescência, namora por quê? O pai dessa deusa, ele era siderúrgico também. Essa do ensino médio. A cada 2 meses ele falava, mas o que você tem com a minha filha? Você fica vindo aqui na minha casa, não sei o que. Ela morava na rua de cima, em outro quarteirão. Ah. Então eu estudava de manhã, trabalhava na Caixa à tarde, de 1 às 5. Eu era adolescente aprendiz. Treinava quando eu chegava no meu bairro, tomava banho lá na casa dela. A gente ficava no portão conversando, namorando, etc. Não tinha um rótulo de falar minha namorada, meu namorado. Sim. Mas todo o cuidado, que é básico no relacionamento, em momentos difíceis, em momentos felizes, a gente tava lá. Então, como eu nunca tive a necessidade do rótulo, do adolescente que muitas vezes namora por achar que tá apaixonado porque ele começou a transar. O cara fica refém da ex porque fazia a ex gozar, ele sente
ele se sente o bonzão, não consigo largar essa maluca. Porque é a maluca que ele não reconhece a dependência emocional dele, por ter aquela satisfação única de ver uma mulher gozando, ele se acha o fodão ali e depois culpa a mulher. Como eu não precisava de rótulo pra transar, a pressão social do que vocês têm nunca fez diferença. Porque, mano, na minha cabeça a parada era minha mãe não passa fome. Eu conversava disso com o pai dessa Deus direto. Porque como a gente era amigo de infância, estudou na mesma escola e o caralho, eu falava pra ele assim, tio, o senhor me viu catando latim quando você tava na festa junina com a sua filha, pô. Você sabe que eu não tô envolvido em nada errado, que eu tô trabalhando, o que eu tô fazendo na minha cabeça não faz sentido namorar. Mas se o senhor quiser que eu pare de vir aqui, eu paro. Então, mano, nunca precisei namorar. Aham. Eu moro tem 3 anos na Europa, nunca precisei de primeiro encontro. Desde que eu aprendi a massagem, já tem agora 11 para 12 anos, que eu nunca mais fui no primeiro encontro. E os Red Pill retardados falam que na internet. Então, porque a mulher do leste europeu, porque as russas. Eu morava na Letônia, Moscou era 4 horas de carro da minha casa. Eu conheci incontáveis deuses da Letônia, da Estônia, da Lituânia, da Rússia, sem gastar um centavo para o primeiro encontro. Fui escolhido por Deus de 25 nacionalidades sem primeiro encontro. Então, como eu sempre tive muito acesso à energia feminina matriarcal, na minha cabeça nada da imposição social, dessa construção, Aham. da máscara do cavalheirismo ou do compromisso, principalmente dos templários que hoje falam, você só vai prosperar se você casar, que Deus abençoa homem casado. Você pode ter prosperado depois de casar os teus seus filhos, ainda mais, porque aquilo despertou em você um instinto de alguma coisa tal incrível. O perigo é aquela imposição que eu falei mais cedo da escolha. Perfeito. Entendeu? Então, eu tenho uma meta na minha cabeça que não é uma meta financeira mais. Ela já foi financeira, mas bati. Uhum. Eu tenho uma meta na cabeça de missão a cumprir para que eu não tenha que dividir tempo, energia, nada. Na minha cabeça tem um cenário muito pronto, montado. Eu sempre falei que eu ia casar com a Megan Fox, uma morena do olho azul, ter um husky siberiano, uma filha, morar na montanha. A minha filha já tem até nome, vou chamar ela de Baby Lilith. Lilith é a deusa, a primeira mulher e tal. Você já ouviu essa história ou não? Não. Tem uma teoria da conspiração. Não é da conspiração, porque tem dados, né? Você já viu essa ou não? Não vi. Falando que Lilith foi a primeira mulher. Ela veio do barro igual Adão. Uhum. Só que a igreja tentou apagar Eva. Aliás, tentou apagar Lilith da Bíblia para fazer Eva o role model da parada. Que a mulher edifica o seu lar, que ela veio da costela do homem, ela submissa. E nessa série da Netflix do Lucifer mostra muito isso. Eu vi. Que a Lilith representa o espírito independente, aquele episódio que é preto e branco, lembra? Eu tenho ela tatuada no peito aqui. Representa o espírito feminino porque ela se recusou a se deitar embaixo de Adão. Eu conheço a história de Lilith, acho por causa do True Blood, mano. Não conheço. True Blood, porra, uma série de vampiro mega lembro. das antigas. E aí Lilith aparece lá e foi onde eu estudei um pouco mais, entendi um pouco mais. Sim. Mas eu vou muito mais à linha também de Lilith do que da linha de Eva. Mas enfim, é uma discussão para longas Sim, sim. horas de conversa. Então, e resumindo, mano, não é que eu sou nômade hoje. Eu gosto de ter casa. Eu Aham. fiquei 2 anos na Letônia, foi, porra, a melhor fase da minha vida. Passei o inverno de menos 22, fiquei deprimidaço. Mano, não tem nada que se compare. Eu não desejo nem pro meu pior inimigo, nem pra um Red Pill, a parada de viver 3 semanas com menos 22, menos 15, sem ver o sol, que o sol nasce às 10 e se põe literalmente às 3. Eu não desejo pra ninguém, mano, pra ninguém. Porque é realmente horrível. Foi dali que nasceu a mentoria. Porque eu tava assim, na escala da consciência ali, eu tava no menos 1000. Não tinha sol, não tinha amigo, eu não gosto de sair de casa. O caralho, só depressão. Ali que eu fui conhecer a Mind Valley, aprendi a meditar, fui garimpando as paradas, não sei o quê. Aí Inclusive, quando eu terminei uma sociedade, eu assisti o curso um parceiro que tem casa aqui, inclusive, que é o Jonas Kais. Eu terminei a Brothers sociedade comprou terreno no mesmo lugar que eu Sim, sim, comprei. sim. Ele mandou mensagem hoje pra eu ir lá. Eu terminei a sociedade na sexta. No sábado eu assisti o curso do Jonas inteiro. No domingo eu soltei o formulário. Na segunda eu vendi 3 mentorias de 6 mil. Aí de 6 virou 10, de 10 virou 15, de 15 virou 20, 20, 35, 35, 50. Aí os caras já às vezes entram renovando e tal, caralho, não sei o quê. Tem alguns mentorados hoje que gastaram assim fácil mais de 100 mil comigo. Se eu olhar pelo meu Instagram, cadê o posicionamento? Cadê aquela fotinho de terno, assim, cara de cu, os caras do Alphaville? Não, você tem que ajustar sua comunicação, sua narrativa, sua estratégia. Enfia no cu, pô. Eu ando de bermuda e chinelo, né? Então, assim, eu não sou a melhor pessoa pra Mano, falar sobre isso. E aí é que entra a história dos pedágios que a gente falou mais cedo. Às vezes o cara delega a incompetência ou a falta de coragem na muleta do posicionamento, da falta de terno, do... Ano passado eu não tive equipe, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Em 6 anos. Uhum. Eu não tive closer pra vender mentoria, não tive SDR, não tive tráfego, nunca fui de gastar em tráfego.
não tive social media, mano, não tive nada. E foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. E quando eu falei disso pra minha terapeuta, ela falou assim, agora a gente vai ver o que você consegue. Eu falei, então vamos ver, então, aí. Porque quando se esgotam os recursos pra resistir, mano, que aí a gente vê como que transforma o potencial em potência, como que bota o carro pra andar de verdade. E é a maneira de rastrear os estados que eu falei daquela aula rituais por causa disso. Eu sei exatamente, eu tenho o perfume que é pra ganhar dinheiro, o perfume que é pra transar, o incenso que é pra ganhar dinheiro, o incenso que é pra transar, o perfume que é pra treinar, o incenso que é pra treinar. Não é todo dia que eu acordava, meu Deus, tô louco pra ir pra academia, botar 3 camadas de roupa, sair no -20, escuro pra caralho, o ciclo circadiano não começa. Só que eu fui aprendendo lá. E foi dessa depressão de inverno que nasceu a mentoria, que hoje os caras já estão ali de 1000 na escala Hawkins. Eles estão no 150, 200. Pra ele chegar no 1000 é muito mais fácil. Claro. Tem amigo, tem sol. Mano, você já tá, nossa, tipo, inexplicavelmente melhor do que eu tava quando eu criei a porra da mentoria lá, entendeu? E isso também fala do digital, né? Sobre velocidade. Eu falei com o Jonas, termina a sociedade sexta, falei com o Jonas sábado, assisti, domingo soltei o formulário. E foda-se. Virou tudo. Uma parada que tu passou que me ajudou muito foi a meditação guiada do... Tu lembra do Paul McKenna? Paul McKenna, do Puta, pescador. muito bom, mano. Sim. Sinistro. Gostou mesmo? Porra, Você lembra da parte do pescador? Sim, pô, que ele chega lá, tem o cara o pescador, aí tem o empresário que chega Sim, lá, sim, pô, sim. como é que a gente pode fazer o negócio, ganhar mais dinheiro, e aí tu vai fazer tudo isso daqui pra tu poder passar os teus dias aí pescando. É. Aí o pescador olha pra cara dele e fala, então foda-se. Porque, mano, o pescador já tá lá, ele já tá vivendo a vida dos sonhos. Aí chega o empresário e fala, se tu alugar o teu barco, cobrar mais caro no seu peixe, não sei o que, o caralho, vamos construir um império, vou te ensinar o sucesso, o segredo do sucesso. Aí o pescador fala, pra quê? Que aí você vai poder passar o dia na praia, pescando, com seus amigos, fazendo o que você gosta. Ele falou, então tá. E Tipo, acaba- seja o pescador, mano. Que acaba diferença essa- faria, entendeu? É muito bom, mano. Eu escuto essa meditação todos os dias da manhã. Mano, e é boa. Paul McKenna é um dos autores lá da Mãe de Vale. Ah, que de massa. hipnose e tal, entendeu? Eu peguei o aplicativo dele pra dormir, eu ouço o áudio dele. Sim. 5 minutos eu apago, velho. Melhor que melatonina. Sim. Tem um... Cara, filho resolve também muito fácil isso. Tu apaga sempre. Tu quer dormir, tu dorme na mesma hora, viado. É um bagulho incrível, incrível. Eles têm quantos anos, seus filhos? Eu tô com uma de 2 e um de 4 meses. Parabéns, mano. Da hora demais, mano. É muito bom. É do caralho. Eu realmente tenho muita vontade de ser pai. Muita. Porque até certo ponto E o que tu foi- acredita que tu precisa construir pra chegar no New Família? Que a gente parou aí no meio do caminho. Sim. Não acho que seria construir, mas concluir algumas etapas em relação à parte da missão e o caralho. Ainda tem muita coisa a ser feita que eu não adio por estar ocupado. Eu só ainda não consegui ou não quis parar isso. E também, mano, tem a parte que eu vejo quase ninguém falando. No Brasil eu não vi ninguém, só vejo lá fora. Uhum. Essa parte da maturação interna. Para se tornar a pessoa certa de verdade, encontrar a pessoa certa. É um negócio assim de fazer a manutenção do carro ou trocar o pneu com ele estourado em movimento. Entendeu? Como eu vi as consequências de mentira, traição, pobreza, falta de planejamento, destruindo a minha família inteira, desde a minha avó, eu não posso ter o risco de ser negligente em relação a isso. Entendeu? Teve vezes que eu realmente, quando eu conheci o Matheus ano passado, que ela é do Brasil, a gente voltou a se falar semana passada, viajou comigo e tal. A gente ia morar junto na Europa, tava assim, tudo certo já, vamos casar, o caralho. A gente passou 28 dias juntos. Não deu certo. Um ano depois a gente voltou a se falar. Ela tava melhor do que quando a gente se conheceu, em todos os quesitos, eu também. Tive que digerir aquela dor, aprender com a parada, por que deu errado, o que aconteceu do meu lado, do lado dela. Depois eu conheci a Megan Fox, que era realmente assim, caralho. Eu falei com ela na primeira vez. Ela era personal lá da academia em Budapeste. Academia foda, assim, mano. Só vai artista, político, os caras de Hollywood e o padrinho. Tipo, o único Zé Ninguém lá era eu, entendeu? Que era muito mais caro do que as outras. Sim. E aí, ela tava de costas, eu fui pedir informação sobre o espaço que dava pra usar, porque ela tava com uma aluna. Então, quando eu cheguei, eu não vi se ela tava usando o espaço que eu queria usar pra fazer um treino híbrido. Mano, na hora que ela virou, Já era. porra. Ela já tinha sido campeã lá de fisiculturismo, biquíni, é engenheira de alimentos, personal, poliglota e o caralho. Hoje ela trabalha na Emirates. Que era também um sonho dela que foi realizado. Perdão. Que era um sonho foi realizado no Caula. Ela tinha sido reprovada 3 vezes
Aí eu fui ensinando pra ela as meditações, o Kaula Tantra, a visualização. No meio da contemplation eu falava as paradas do sussurro no ouvido dela. Magicamente apareceu uma entrevista que não estava programada no calendário do Emirates e ela passou de primeiro. Sentadas que enriquece. Que é o nosso bordão submundo, entendeu? Só que aí que tá. Ela, mano, eu falei pra ela na primeira noite, assim, a gente se conheceu dia 7 de fevereiro, dia 10 ela tava lá em casa. Dia 7 pro dia 10, 2 dias depois. O dia 5 pro dia 7, uma parada assim. Eu falei, véi, eu evito de todas as formas brincar com o sentimento alheio. Eu não quero que você me interprete mal de love bombing, de enganador, de nada. É só um desabafo. Você é literalmente a cara da mulher dos meus sonhos. Eu sempre falei que ia casar com a Megan Fox, com o Russ Beriano, na montanha e tal. Então, assim, desculpa o meu fascínio, se parecer demais, mas assim, eu tô desesperado. Eu não imaginei que você existisse e tal, caralho. E tudo fluiu muito naturalmente. Já tinha ficado com outras morenas do olho azul, que era o estereótipo da Megan né? Fox, mas nada batia tanto quanto batia com ela. Uhum. Então, quando deu errado, e ela passou lá para a Emirates e tal, a minha leveza é saber que ela hoje vive melhor do que ela vivia, porque ela foi apresentada ao mundo que ela não conhecia. Uhum. Tá tudo certo. O detalhe é que, nessa parada, ano passado, eu achei que ia casar 2 vezes. Não era pra ser. Eu não posso culpar ninguém. Eu atraí aquilo, precisava daquilo pra amadurecer, pra crescer e tal, caralho. O que eu não posso é botar um prazo pro universo e falar, não, eu quero casar esse ano, com 30 anos, e ter que trocar o pneu do carro em movimento. Entendeu? Saquei. E tu já parou pra pensar que de repente pode não ser Megan Fox? Com certeza. A Perfeita, por exemplo, não tem olho azul, mas até a astrologia bate. Tudo bate. E aí? O detalhe, mas esse que é o detalhe, mano, de tratar a vida de adulto com a visão do adulto, não do adolescente apaixonado. Tá. Quando a gente ficou a primeira vez, eu tava indo embora do Brasil. Eu falei pra ela assim, por isso que o apelido dela é Perfeita, porque ela é muito perfeita. Eu falei, velho, você tem tudo, você é perfeita pra acabar com a minha vida, pô. Você é perfeita por recalcular todas as rotas e ter o namoro que vai terminar no meu casamento. Uhum. Em todos os quesitos. Só que aí, a Perfeita, ela não, graças a Deus, ninguém que eu me envolvi, mano, nesse padrão de mentalidade ou de criação de esposa troféu. Ela tem o negócio dela. Ela fez a faculdade dela. Ela sofreu pra caralho pra se tornar a mulher que ela é hoje. Então eu não sou maluco de falar, vamos casar, deixa que eu te banco. Larga isso daí. Vai. Tá maluco. Então quando a gente conversa de adulto, irmão, de resenha assim, de brother mesmo, teve um dia que a gente voltou do mercado, aí eu cheguei na porta do carro e comecei a rir. Ela falou, o que você tá rindo? Eu falei, porque eu pensei em falar, olha como é bom voltar do mercado pra nossa casa na montanha. Mas você sabe que eu evito brincar com sentimentos, dar margem pra expectativa e tal, caralho. Aí ela começou a rir pra caralho, falou, pô, pensei a mesma coisa, velho. Essa vida que a gente tá vivendo nesses dias e tal, não sei o quê. Só que quando eu comento disso, olha o que eu pensei e ri, porque eu não gosto de expor, pra ter o risco ou a margem de erro de gerar uma falsa expectativa, brincar com o sentimento alheio. Existe esse respeito humano. Aí que faz a diferença. Porque se for só por tudo que é perfeito na hora ali, o caralho, aí que vagabundo o caso depois da merda, entendeu? Esse que é o perigo. Aí teve um dia que eu conversei com ela assim, falei, mas e se um dia eu voltasse pro Brasil e fosse assim, a vontade de Deus que a gente realmente casasse, o que você precisaria? Ela falou, nada. Nada que eu já não tenho. Ela tem um carro foda, uma clínica foda, é uma mulher foda. Ela falou, eu abro outra clínica aqui, arrendo a outra lá. Aí teve um dia que a gente tava junto em São Paulo, a gente tava lá na Contemplation e tal. Quando ela acabou, eu tinha recebido o Pix do moleque de tipo 50 mil. Eu falei, amor, já pensou se cada vez que você me lambeu o gás, 50 mil no carro? A gente ia passar 11 dias junto, 3 lambidias por dia, dá 150 mil vezes 11, 1.650.000. A conta dá pra bate. comprar um terreninho, fazer a casa. Dá pra começar, né? Dá pra começar. Só que essa é a maturidade, mano, de puxar a rédea da parada quando a emoção tá muito alta, principalmente porque tá se alastrando na internet esse medo do Homens 2026. Uhum. Se tu ler aquele livro... Porra, tem um livro assim que realmente mudou muita coisa pra mim, que chama Liquid Luck e Inner Vegas. É um cara que ele fazia, sabe telecinese? Que a galera mexe objeto com o poder da mente e tal. Tem uns vídeos maneiraços na internet hoje em dia sobre isso. É o mesmo conceito que eu faço com o Tantra pra galera gozar. De canalizar a energia do corpo e tal, direcionar ali e pá. Só que o cara, em 1980 evral, 90 evral, ele começou a aprender essa parada e testar em cassino em Las Vegas. Caralho. Do mesmo jeito que eu ensino a galera a gozar sem encostar, imagina o cara falar, dá pra ganhar dinheiro sem tocar em nada.
Aí ele foi testar onde? No cassino. Nossa. Aí ele foi desenvolvendo a parada, foi acertando, foi criando o método. Aí ele, pô, vou chamar uma galera pra testar. E, mano, o cara fazia seminário nos anos 90, levando o povo pra Las Vegas pra fazer telecinese na porra do cassino. Aí no livro tem um monte de relato de quando ele apostava no número tal e o número saía tantas vezes seguidas que a probabilidade daquilo era 1 em 16 milhões. Que o grupo ia jogando e não sei o que, e o caralho. Aí depois ele descobriu que quem se fudia no grupo é porque eles faziam escondido coisas que eram proibidas durante os dias que eles estavam lá, tipo beber, dormir tarde e tal. Porque ele defende essa parada da sua aura, do seu corpo estar recarregado, elevado, para aí você ter influência sobre os objetos, sobre a energia da parada. Então, se ele bota toda aquela intenção ali na máquina, porra, vai sair esse número aqui no caralho do dado. Você tá me lembrando uma história minha. Eu fui pra Punta do Oeste, Sim, sim. na época que era o Conrad ainda, né? Sim, Que sim. trocou agora o nome, mas na época que era onde foi gravado 11 Homens no Segredo. Sim. E eu não tava nem com a minha esposa atual, enfim. E aí, mano, fui pra lá, eu sentei na mesa do Blackjack. No dia anterior, eu fui pra estudar. Então, cheguei, estudei e caiu uma fichinha de $25. Digo, mano, sempre aprendi com meus pais, eu não posso apostar dinheiro e não sei o que, não sei o que. Mas amanhã, esses $25 vão se transformar no mínimo em 10 vezes mais. Sim. Beleza. Eu e meu brother ficamos olhando uma mesa, olhando uma mesa, olhando uma mesa, olhando uma mesa. E o cara que me deu os $25 era um cara que eu juntei o casaco dele e botei pra ajudar ele. Não, pega aí essa ficha, não sei o que, pra te jogar e tal, não sei o que. Eu digo, amanhã, depois que eu aprender. Fiquei só observando. Beleza. Dia seguinte eu sentei na mesa do Blackjack. Eu sentei, era 8 da noite. $280. Sim. Aí eu disse, agora eu vou escalar. Sim. 190, tomei um tufo. Sim. Eu e meu brother junto, trocando ideia sobre as tomadas de decisão, mas a gente criou uma regra. Se acontecer de que 3 rodadas seguidas a gente perdeu, a gente não joga a próxima. Se acontecer que o baralho que tá lá é pequeno, a gente bota menos. Então a gente criou regras pro jogo e acreditava fielmente que se a gente seguisse o que a gente tava Sim. fazendo com o galgar dos passos em pequenas escalas, a gente chegaria onde a gente queria. Sim. E pra nós, na época, que, porra, não era nada do que eu vivo hoje, pra nós era um dinheiro absurdo, tá ligado? Sim. E aí, mano, lembra muito do que tu tá falando referente ao quesito de energia, de criar a regra do jogo, de conquista e sobre o que você busca. E todas as vezes que eu mais escalei num nível estratosférico foi quando eu literalmente, foda-se o que todo mundo pensa, isso daqui é a única realidade e eu vou chegar nisso daqui no Sim, tempo sim, X sim, e, mano, não tô nem sim. aí pro rolê, tá ligado? Sim. Ah, mas não dá certo, ah, mas a estratégia... Caguei, irmão. É isso e ponto. Então, eu me percebo muitas vezes indo por este caminho, enquanto tu tá trocando ideia, e algumas vezes deixando esse caminho de lado, porque não faz sentido focar naquilo agora. O sucesso, o dinheiro financeiro não é o importante. Como eu também desacelerei no começo dos meus filhos, para único e exclusivamente viver aquilo ali e não olhar para mais nada, porque era aquilo ali que eu queria. Todo o resto já estava conquistado, já estava de boa. O dinheiro já entra, a renda já acontece. Sim. Aí eu disse, não, agora eu quero montar uma mansão maneira que tem trilho pra beira da praia, que vai ser assim que vai ser assado, e eu não vou mexer naquele dinheiro. Flávio Sim. Augusto. Sim. E agora eu tô numa nova fase. Conquistar num nível estratosférico pra ir no nível que eu quero. Ah, minha esposa quer uma porta de 7 metros, então vou meter a porta de 7 metros, viado. Porque ela já doou a vida dela para um caralho, pra gente construir a nossa primeira empresa, empreender Eu conheço o cara que faz coisa. porta lá de BH, que é referência, que eu te indico ele. Boa, boa. Ele tá mandando pra Dubai e tudo. Que do caralho. Vou Sim, querer tá sim, mano. exportando, maneiraço. Vou querer sim. E é isso, tá ligado? Então, assim, é tu desenhar muito claramente o que você busca, o que é cada momento e cada fase, e eu acho que viver ela com intensidade. Sim. E uma última coisa antes, que na minha opinião foi uma das frases mais sábias que eu já ouvi na minha vida, e talvez eu vou expor o meu sogro aqui, mas que se foda. Homem feliz é o homem de barriga cheia e saco vazio. Sim. Eu levo isso para a minha vida, e toda vez que eu tenho isso, irmão, eu conquisto o que eu quero, sem exceções. Sim. Então, quando você não estiver de barriga cheia e saco vazio, repense, porque o básico tá faltando. Exatamente. E aí você vê que você falou que foi o seu sogro que falou. Sabedoria ancestral, um ditado Porra, popular. para um caralho, eu que brinco muita que ele é meu gente pajé, ignora. viado. É. Muita gente ignora. E sobre isso das metas, mano, lá na Austrália, quando eu tava lá no Réveillon, quando eu passei lá o Réveillon com a minha irmã e com o meu cunhado, me veio o acesso de uma aula da Quantum, que eu vou gravar ainda, que eu chamei de Machado e Navalha. Baseado no ditado, se eu tivesse 7 horas pra cortar uma árvore, eu passaria 6 afiando meu machado. Muitas das vezes a galera planeja as coisas do longo prazo
e tem uma visão extraordinária, aquilo que eu quero, caralho, blá, blá, Uhum. mas esquece do detalhe, da navalha do dia a dia, de coisas que sustentam Aquilo ali. a energia, aquela frequência, para realmente não faltarem coesão e coerência naquele sonho. Ao invés de virar uma meta, se mantém um sonho. Eu falo disso pra todo mentorado meu. Por quê? No formulário, mano, quando eu boto lá, como você se vê daqui a um ano, cara, mais rico, com shape, 2 viajando... centímetros de pau a mais? Não. Não, porque aí seria específico. Mas esse é o problema, mano. Esse é o problema, porque se fosse específico, tava certo. A galera não sabe como se vê daqui a um ano. Eles não sabem o que eles querem, mano. Essa é a real. Porque fica... Ninguém desenha, porra. Não é que não sabe o que é, mano, mas é porque quer um sonho e a gente não persegue sonho. É uma parada que o Tony também chama de RPM. Resultado, propósito e ação massiva. Uhum. Muito mais fácil. O que é mais fácil? Você tentar lembrar o quanto de carro vermelho você viu durante o dia ou sair procurando os carros vermelhos e contar durante o dia. Você sabe o que você quer com muita especificidade. Sim. Tem um corte daquela, se não me engano, Luana Carolina, que ela viralizou de um corte falando uma parada parecida. O detalhe disso, transformar sonho em meta, é assim: eu quero ser milionário. Mano, milionário é amplo. Milionário é merda. Cara, você não quer. Porque de 1 a 999 milhões, você tem uma vida de diferença. Do primeiro pro segundo, do segundo pro 20º, do 20º pro 50º, você tem uma vida. De várias coisas que você precisa mudar em você. Não é sobre escalar a empresa. Uhum. Pra você sustentar a energia da parada. E aí, quando eu peguei, por exemplo, vou expor minha irmã aqui, mas ela sabe que é com muito amor. É alguém que eu mataria. Eu literalmente mataria alguém pela minha irmã e isso daí não tem como negar. A minha irmã fez uma bariátrica. Ela teve um processo lá na Austrália de ter ganho peso, teve um tempo difícil, faculdade, não sei o que e tal. E vendo a vida dela lá, mano, tudo que ela construiu, tudo que ela se tornou, porra, eu passei 2 semanas lá chorando todo dia, de orgulho, de gratidão, de satisfação. Falei, velho, os 2 mais desacreditados da rua, da família, os 2 que não tinham pai em casa, e a gente foi pro mundo, vencemos, honramos a nossa mãe, tudo que ela passou, graças a Deus, e a nós, foda-se. E aí, ela fez a bariátrica, depois teve que tirar uma outra parada, não sei o que, lá, pra não estender muito. Ela tava tomando umas canetinhas lá, tipo o Monjaro da Austrália, e tinha um freezer com a parada da dispensa em carne congelada, e o caralho, eu falei, velho, achei isso incrível, porque eu nunca tive tempo de ter isso. Quando eu morava na mansão com os amigos, a gente comprava coisa toda semana, não estocava nada. Não dava tempo de programar as refeições da semana, comprar 15 quilos de carne. A gente não fazia isso. Uhum. Então, foda-se. Tinha a doninha lá que cuidava da casa pra nós e tal. Só que, ao mesmo tempo, no armário do lado, na dispensa ao lado, tinha uma parte ali dos biscoitos, arroz e o caralho, que tinha biscoito de chocolate pra caralho. E eu falei com ela, meu irmão, você já fez a bariátrica, Machado. Você toma canetinha, Machado. Você tem a dispensa... Obrigado. Você tem a parte do freezer das comidas saudáveis que você compra e programa e tal, com o meu cunhado pra semana. Não era pra sua dispensa ter biscoito de chocolate, pô. Você não pode comer isso. E eu falei pra ela assim, você não tem outro estômago pra cortar, assim como eu não tenho uma irmã pra perder. Nossa mãe tá acamada já tem 3 anos, irmão. Eu falei pra ela, eu não posso te perder agora, pô. Eu não posso, eu não tenho estrutura, eu tenho coisa pra caralho pra fazer. Se a mãe tiver acamada e você se fuder, eu tô fudido. Eu preciso que você pense nisso. E aí, um outro exemplo muito bom de machado e navalha foi um mentorado meu, gente boa, que criou um software tipo a Go High Level, sabe? Tô ligado. Melhor que a Go High Level, tal, caralho. Aí ele entrou aonde? Nas brisas do GPT. O GPT é tipo o Jarvis, né? Tem essa diferença do Alfred, do Batman, que fala, pô, você tá fazendo merda, e o Jarvis que só obedece. O GPT é o nosso Jarvis pra fazer um carinho ali no coração. O que o GPT falou pra ele? Ele é programado exatamente pra essa porra, né? O que o GPT falou pra ele? Que se você fizer tal e tal e tal coisa, e com tantos mil assinantes, e lá, o valuation da empresa chega a 100 milhões de euros. Eu falei, irmão, pra que você quer 100 milhões? Não, mas eu falei, mano, pra quê? O RPM do Tony, resultado, propósito, que é o porquê, né? Nesse propósito dos templários da internet. Templário da internet massiva. é maravilhoso, mano. Ação massiva em relação a isso. E aí ele ficou falando, todo mundo que testou melhor que o Go High Level, tal. Pai, mano, realmente, eu não entendo de software porque eu nunca precisei. Tá. Eu nunca fui o coprodutor da parada pra entender de estrutura, o caralho, foda-se. Só que eu falei pra ele, irmão, não adianta o GPT falar que você tem que ter X alunos, assinantes, pra ter um valuation de 100 milhões, se hoje você não sabe fazer uma venda. Ai. Quantas vendas você tá vendendo por dia? Quanto você tá vendendo, recebendo, lucrando e comemorando
por dia. Que é muito fácil planejar uma parada daqui a um ano. Eu tenho um outro mentorado que trabalha com AI que ele fez exatamente o mesmo caminho. Machado e navalha. Como você ser daqui a um ano? Não sei, com mais dinheiro. Mas quanto você ia ficar feliz de ganhar? 100 mil. Pra quê? Aí eu perguntei, pra quê? Ah, porque aí eu vou lá. Motivos dele que não vem ao caso. Falei, mas mano, você sabe... Eu não sei se te contaram na escola, mas quem vende 100 mil por mês, vende no mínimo uns 3,5 conto por dia. Quanto você vendeu nos últimos 2 meses? Pô, não vendi nada, que eu ainda tava aprendendo. Caralho, falei, irmão, então não me fala que você quer ganhar a porra dos 100 mil reais se você não vende no mínimo 4 mil por dia, ô seu viado, do capeta. É isso. Que eu já perco o cabeção. É muito fácil falar, pô, irmão, caralho, Biel, eu quero muito ganhar 100 mil. Mas já aprendeu a vender 3 no dia? Porque de 3 em 3 você faz 90. E isso é uma entendeu? coisa que tu fez e que eu sempre faço com toda a minha galera, irmão. Eu quero fazer tanto. Não, parada física. Pra ti, pra tua pessoa física. Quanto tu quer? Eu quero 50 pau. Essa é a diferença do lucro pro faturamento. Pra quê, gatão? Ah, porque daí eu vou ter um plano de saúde pra minha família, tá? 5 mil. O que mais? Porque daí eu vou poder levar minha família no restaurante, tá? Mais 5 mil. O que mais? Porque daí eu vou pagar a escola dos meus filhos, tá? Mais 5 mil. O que mais? Sim. Porque daí eu vou poder ter um bom aluguel, tá? 20 mil. O que mais? Não sei. Tá, então pra que os outros 30? Pra que Aí tu ele vai vai falar. gastar energia pros outros 30, demônio? ele Pra vai que falar. serve, brother? Ele vai falar o quê? Pra deixar na minha reserva de emergência. Vai tomar no cu, tá ligado, mano? Então é um grande ponto que a galera não entende. Pra te ter um montante, você tem gasto energético. Quanto que vale aquele gasto energético para aquele montante? E quanto isso te revigora? E quanto que isso vale a pena, quanto que o famoso te deixa de pau duro. Eu tinha um chefe muito escroto, que na época eu achava ele muito escroto, mas ele sempre falava pra mim, Gabriel, o que te deixa de pau duro? Gabriel, o que te deixa de pau duro? Gabriel, o que te deixa de pau duro? Eu, caralho, mano, que maluco retardado. Hoje em dia eu tenho uma outra visão perante isso. Eu tenho muito mais maturidade de quando eu tinha 17 anos, né? Uma coisa lógica. Mas... Você tá com quantos anos, mano? 37. Cara, é inteirão. Você tá com quantos anos? 34, fazer 35. Tô com 29. Acaba. Não, tô zoando. Todo mundo fala, desde de novo todo mundo fala, graças a Deus. A platinha Brincadeira. que eu catei. Um 9, entendeu? Não vem com história triste, vá tomar no cu, não me vem com esse papinho pra mim. Não, isso aí é porque tu ficou na porra do frio, do gelo, sem sol, que te deixou assim, Também. caralho. Meu médico me fez mudar de lá, mano. Com toda certeza, Gustavo Sá, Dr. Gustavo Sá do Instituto Long Life, tipo, o cara mudou minha vida real. Que da Porque eu hora. sempre tive essa dinâmica de dormir 5 horas por noite. Mas viver do jeito que eu vivo, trabalhar do jeito que eu trabalho, estando chipado é outra parada. Que é uma frase do Tony também, do Tony Robbins. Uma mente afiada é inútil num corpo deprimido. Perfeito. Porque seu corpo carrega sua mente afiada pra onde? Estando deprimido pra lugar nenhum. Mas quando você acorda, já dá aquela... Um mexe que aquece, alonga, medita, porra. Dá aquela, sabe? Ele chama de incantations. Tu defende que tem que estar shapeado pra ter resultado, irmão? Não. Não é uma questão de resultado, ou de financeiro, ou de sexualidade, nem nada. Se você olhar, mano, eu mandei pro mentorado hoje, inclusive, meus vídeos de 2020, 2021, eu tava com 120 quilos quando eu saí da Itaipava. É tipo 25 quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu tava Tá. muito gordo. Não tinha lente, não tinha o tanto de tatuagem que eu tenho hoje que compõe uma certa figura, não tinha nada disso. Uhum. E foi logo no começo ali. Quando eu era mais novo, que eu era muito magro, cabeçudaço, minha cabeça sempre foi gigantesca assim. Só que imagina com 50 quilos a menos. Meu apelido da minha família era cabeça, pô. Tu postou uma foto tua antiga. Postei, não, posto direto. Magrelinho, cabeçudaço. Aí eu caí. É o cabeça de Monjauro. Eu já tinha cabeça de Já monjaro. tinha Monjauro antes do Monjauro existir, porra. Mas lá era quase a desnutrição, né? Não era monjaro. E aí eu bati o dente, mano. Uma vez, quando eu era criança, o dente ficou podre. E era o dente de leite ainda que não caía. Puta. E quando o outro nasceu, eu fiquei com o dente preto um tempão, falando, tampando a boca. Inclusive, um abraço pro Dr. Juliano Castelo Branco, que é meu mentorado, meu parceiro. Eu botei as lentes com ele, o 01 lá do Cantão do Mato Grosso. E quando o dente caiu, ele nasceu separado. Só que minha mãe não tinha dinheiro pro raio-x do aparelho, porque naquela época tinha que pagar R$70 pra fazer aquele raio-x do crânio, assim. Minha mãe não tinha. Até o dia que a gente achou um cara que chamava Dr. Astor. Foi um anjo na minha vida. Que na clínica dele era de graça o raio-x pra botar o aparelho. E aí, nessa época, meu pai ajudou e tal, lá, minha mãe se virou, pá, não sei o que, eu já trabalhava também, já tava na caixa. E ali, você vê que, assim, as feridas emocionais, mano, de abandono e injustiça sempre valem mais do que a aparência. Uhum. Na minha cabeça nunca fez diferença, porque a fome de não ver minha mãe passando fome sempre foi muito gritante. Então, quando eu entreguei folheto, catei latinho com 9 anos, lavei carro e tal, caralho,
Não interessava se eu era magrelo, cabeçudo, dente torto e o ombro pra dentro. Eu tinha um buraco no peito, que quem me ajudou foi o Edu lá de Jurerê, vocês que moram aqui. Eu recomendo muito o Espaço Gautama. Fiz o curso dele, ele fez o meu também, meu aluno mais experiente, acho que tá com 72 anos. Vai juntar nós 4 aqui da sala, não dá ele de saúde. Inteiro, o cara pica. É um negócio que chama método Rolfing. Antes eu tinha um buraco no meu peito que dava 4 dedos de distância, assim. Caralho. Agora só dá 1. Mas era essa má formação, uma parada de face e tal, e esse método Rolfing foi criado pela Hilda Rolf, quando o filho dela, se não me engano, tomou um coice de um cavalo em 1800 e vral, 900 e vral. Uhum. E naquela época os médicos falaram, moça, sinto muito, um abraço e faz outro. Só que ela foi, né, acessando do universo e criando um método que é uma parada que reprograma a face através de pontos de pressão, não é uma massagem. Ele bota o ponto de pressão aqui, segura e você sente a face desdobrando, assim, mano, a parada Caraca, mudou que muito a minha doideira. vida. E eu lembro do dia que ele puxou esse buraco no meu peito. Que eu era do ombro curvado, o peito com buraco, cabeçudão, mano, todo... Aí falava pra dentro, por causa do dente podre, eu tinha a mania de Sim. botar a mão na boca. Depois botei aparelho. Todos os meus amigos, quando eu tinha um dente podre, tinham um aparelho, eu não precisava. Meus amigos de infância. Quando eu consegui botar o aparelho, já tinham tirado. Então eu sempre era o patinho feio que só tinha um olho azul, olho verde e tal, caralho. Pô, é igual a galera falava... O que adianta aquela um olho parada da bonito num piscina, rosto feio, né? Adianta ter piscina em casa com que tá chovendo, esse tipo de ditado assim, então sempre foi muito zoado e tal. Uhum. Só que isso nunca fez diferença. Eu fui magrelão, depois fui gordão. Quando eu comecei, eu era muito gordo, mano. Mas, tipo, muito, assim, parecia que... Eu olho minhas fotos hoje, dá aquela Majin Buu, tá impressão... ligado? não Majin Buu, parecia que eu era feito de peça sobressalente do filme Robôs, tá ligado? Que tem a tia Turbina, o outro que é a magrelinha, vai juntando ele um do outro e tal. E, mano, isso nunca foi um empecilho, porque se fosse pra justificar, eu só tenho a justificativa do Kaula. A energia que eu colocava na parada. Uhum. Quando eu fiz lançamento deprimido, fiz lançamento feliz, fiz lançamento viajando, era sempre no estado elevado, voltado à comemoração, igual foi a história do Cativar, meu segundo livro. Eu apaixonadaço na sereia, vou casar, amor da minha vida e tal. Blá. Aí um amigo me chamou, foi eu, o Breno Blend, você conhece o Breno, né? Conheço. Do Web Érico. Foi eu, o Breno Blend, com a namorada dele na época, esse casal que organizou a viagem e 2 brothers lá avulso. A viagem estava orçada em 40 mil. Na época, o brother que morava comigo, o tio Nassi, quem me seguia daquela época amava ele. Você é maluco, porra! Acabou de ganhar o primeiro milhão, vai gastar 40 mil na viagem. Falei, mano, eu vou escrever a porra do livro, o livro vai fazer 100 mil no mês, eu vou comemorar lá, foda-se. Comprei as passagens, joguei o resto no calo, nem cartão black eu tinha ainda. Mano. E aí o livro vendeu 100 mil no primeiro mês. Que da hora. Mais um tanto no segundo, mais um tanto no outro. Porque sempre estava vinculado com a comemoração estreitamente sexual. Aí o que você falou do shape ou do casamento, aquela hora que a gente falou dos templários que pregam que só sucede quem casa, eu vejo o quê? Vejo assim, por experiência de acompanhar os mentorados que são casados, têm uma namorada e tal. Quando o relacionamento tá muito bem alinhado nessas comemorações, amor, se a gente lucrar aqui tanto esse mês, o que você quer fazer? Como que a gente vai comemorar? De construir a comemoração da meta juntos é muito diferente de só sonhar. Porque quem sonha, sonha. Quem sonha, foda-se. Total. Das vezes que eu mais estava apaixonado, mano, minha vida deu muito certo com mais facilidade. Porque quando você tá apaixonado, nada dá errado. É o que o seu sogro falou. Barriga cheia. Mas se estender um pouquinho na explicação, a barriga cheia é sobre a necessidade da nutrição emocional e fisiológica Perfeito. atendidas, junto com um saco vazio de necessidades que são dispersas. Seja o gozar da necessidade sexual, que é uma necessidade fisiológica, ou o dispersar de pessoas inúteis, amigos inúteis. Mandar quem tomar no cu, porra, tem que tomar no cu, vai tomar no cu e foda-se. Saber cortar, porque quando a gente tá apaixonado nesse estado mais elevado, você tende a evitar coisas que abaixam a sua frequência. E aí a vida vai dando muito certo. Só que o que eu reparei hoje em 5 anos de terapia, graças a Deus. Antes eu falava assim, quando eu tava com a sereia eu ganhei muito dinheiro. Quando eu tava com a Milagre eu ganhei muito dinheiro. Tudo gente que eu queria casar. Quando eu tava com a Paixão de BH... Só que teve uma vez, mano, que eu não tava tão apaixonado assim em ninguém. Eu tava realmente ganhando muito dinheiro. Aí minha terapeuta veio com um sniper e falou, tá vendo como que você sempre ganhou muito dinheiro? Não tinha nada a ver com A diferença é que a história que eu contava, que vai lá no State Story Strategy do Tony, a história que eu contava tava sempre no lado mais romântico da parada. Que eu realmente sentia aquele negócio, caralho, eu vou casar, porra, vou pras Maldivas e tal. Que nessa você não vem empecilho nenhum. E o que às vezes mata a galera do digital, ou empresário
qualquer do mundo físico que vai para o jogo da escala e compra mentoria e mastermind. O cara tá querendo expandir uma parada que parte da energia dele sem expandir a própria. Às vezes o maluco tá lá dobrando o faturamento da empresa, mas não sabe se a esposa dele realmente é satisfeita, tanto emocionalmente quanto sexualmente. Perfeito. Quando tá alinhado, essa vantagem vem de construir sonhos, as metas e comemorações juntos, você não tem uma instabilidade que às vezes eu tenho. A Milagre é um ótimo exemplo disso. A Milagre que eu conheci em 2021. Mano, eu tava apaixonadaço, ganhando dinheiro pra caralho, vamos viajar. E sair pra jantar, que é literalmente um milagre me tirar de casa, mano. Eu odeio sair de casa, eu prefiro ficar na minha casa. Tipo, o que eu puder evitar de socializar e sair à toa, eu não vou. Foda-se. Se eu não tiver um motivo muito bom, eu não vou. E a Milagre do nada me bloqueou e sumiu por 3 anos. Ai. E eu contei isso em outro podcast, gravei uma aula lá da conta em relação a ela. Falei, cara, independente dela ter sumido, eu só espero que ela esteja bem. Porque eu não sei se ela morreu, se ela me bloqueou, se eu fiz alguma coisa e eu não tô sabendo e tal, pá. 3 anos depois ela volta falando assim, não, que eu tava muito apaixonada também e não sabia lidar com o meu ciúme. Como você não gosta de ciúme, eu preferi sumir. Falei, caralho, tipo, me deixou no fundo do poço na merda, porque preferiu me bloquear. Caralho. E aí ela voltou, a gente teve, né, aquela reconciliação legal. Ela é muito parceira, assim, muita gente boa, muito amiga. Uhum. E aí, com isso você vê que se eu ainda tivesse delegando a parte do quando estava com a Milagre, eu ganhava muito dinheiro, eu tava ganhando muito dinheiro, do nada a Milagre sumiu. Eu parei de ganhar dinheiro, não. Só que na minha cabeça a história legal de contar era essa. Sim. Quando eu tô apaixonado, eu ganho muito dinheiro. E aí um belo dia eu vi que eu não tava, tinha tomado um pé na bunda, ela sumiu, bloqueou por 3 anos, eu continuei ganhando muito dinheiro. E aí? Por isso que é legal, porque eu não imagino hoje a sua esposa, com 2 filhos, na idade que você comentou, falar assim, Gabriel, foda-se, te bloquear e sumir do mundo. Não tem como ela fazer isso. Foi uma parada que eu tive que lidar e também serviu de exemplo para vários alunos. O significado que a gente dá pra dor geralmente vale a pena quando você evita a dor alheia, né? O Tony também fala muito disso. Uma das coisas que tu fala de construir juntos, comemorar, etc. Uma das coisas que eu mais vejo a galera falar, mano, dentro principalmente do digital, porque tem, como tu utilizou os templários, maravilhoso. Achei muito bom o termo, obrigado. A galera não comemora a jornada, viado. Isso me deixa, assim, tipo, abismado, porque eu vou ficar no fundo do poço, eu vou ficar nessa caverna eterna até eu chegar no meu destino. E eles esquecem de comemorar cada etapa da jornada, cada pequena conquista, cada detalhe do que tá acontecendo. Porque se você não comemora aqui, irmão, quando chega lá, nada valeu a pena, porra. Nada valeu a pena. Nada. Zero, 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 zero. Sim. Chega lá, tu chega deprimidaço, tu chega no inferno. Se chegar, sim. Se chegar, que a maioria dos casos não vai acontecer. Sim. Mas se chegar, você vê que tudo não compensou. Então, se eu pudesse dar uma única dica pra você de tudo que a gente falou aqui comemore cada uma das conquistas, cada uma das suas vitórias e com quem importa ao seu lado. Eu peço desculpa, inclusive, se eu deixei de te seguir. Porém, eu tô com uma parada que eu estou tentando ter menos de 200 pessoas que eu sigo, e eu estou lutando com isso todo santo dia, e eu vejo, eu não converso com você há 1 ano, você tá fora. Não é por maldade. É porque nesse momento, nessa fase da minha vida, talvez eu precise de outras pessoas. E eu posso amar você, eu posso gostar de você para um caralho. Mas se eu percebo que faz 1 ano que a gente não troca ideia, por que a gente tá se seguindo? Por que a gente tá dizendo um pro outro que faz sentido aquilo? Pense nisso, pense quem você quer ao teu lado, pense quem são as 5 pessoas que vão mudar o teu jogo junto com você. Eu acho que se você tirar isso daqui desse podcast, já vai te ajudar bastante. Concordo plenamente. Meu lindo, pra galera te achar no Instagram. @dicas do padrinho. O que a galera encontrará lá? A solução de muita coisa. Tem um amigo nosso aqui que já encontrou, mas a gente não pode entrar em detalhes que são temas perplexos, deixa as pessoas perplexas e tal. Mas eu ensino sobre Tantra, magnetismo, a abundância por si só, né? Como fazer mais dinheiro com energia sexual, limpar traumas, ressignificar as coisas, viver com mais alegria, né? Aproveitar que a vida viva através de nós de verdade. Até porque, pelo que você falou agora, você vê sempre a galera prometendo o próximo nível. Quem vai te levar pro próximo nível, próximo... Tem umas palestras do Clóvis de Barros Filho gratuitas no YouTube que fala, irmão, próximo nível, a vida acontece durante, pô. Só que é durante. O detalhe de sempre perseguir a cenoura, que é a metáfora que o Clóvis usa numa palestra incrível dele, é que a cenoura sempre tem a próxima. É tipo o Tantra em si.
A gente fala sobre aproveitar o processo. Tantra, a tradução literal, seria o caminho do meio, que é a jornada do prazer como um todo, não como a fixação do objetivo do orgasmo. Gozar ou fazer gozar. Às vezes o durante é muito mais legal, entendeu? Com toda certeza. Com toda certeza. Bom, queria agradecer a cada um dos nossos patrocinadores. Então, sem eles, não existiria o podcast, não existiria como a gente estar aqui podendo trocar ideia. A gente hoje tem diversos funis rodando, todos eles na YouShop. Se você quer vender online, quer realmente ter uma performance online, YouShop, eles trabalham muito com a parte também de creators, traqueamento, cara, é muito legal realmente o que tem lá. Quer ter um produto físico como se fosse literalmente um produto digital, entregando pelo mundo inteiro? Eu, por exemplo, vendi dentro de 6 meses com a Full Stack mais de 38 milhões de reais, tá? Junto com o Felipe, junto com outros sócios aqui, dentro da Escala Independente. E, cara, é uma empresa que entrega para o mundo todo como se fosse um infoproduto. Na realidade, a gente nunca nem encostou em um produto físico nosso, a gente nunca nem viu eles, mesmo eles sendo físicos. Então, assim, se você quer vender online, nutracêuticos e diversos outros produtos, cara, utiliza Full Stack, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Também nós temos aqui a ProScale, que está sempre segurando toda a nossa contingência para a gente poder anunciar e poder vender com maestria, Facebook, Google, etc. E, obviamente, para poder ter a sua loja online, você precisa estar hospedado em algum lugar. Ninguém melhor do que a Tomcat, que aumenta o seu connection rate, que aumenta o seu play rate, que faz realmente você ter uma performance diferenciada. Obrigado de coração a todos que estão aqui com a gente. Tamo junto demais. Felipeira, como é que a galera te encontra? É o.Felipe Carneiro no Instagram. Boa. Eu sou Gabriel Breyer, CEO da Empresa Independente. E se você quer lucrar até 4 vezes mais tendo time enxuto e usando IA, cola com a gente, @Gabriel Breyer. Não é o Red Pill. Fica ligado. Tamo junto demais. Até o próximo Papo de Escala. Obrigado. Amém. Mano, vamos trocar esse arroba seu, pelo amor de Deus.